Prontinho, comecei a gravar. Então a gente já começa num destrave aqui, bem grande da tua prosperidade, da tua vida, para você começar a se abrir mais para o mundo, porque a vida, quem prospera decide, né? E faz e se abre para o mundo. Deixa eu só fechar aqui. Aí, minha janela. Prontinho. Então bora lá para nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui. Ah, antes de eu compartilhar com o slide, eu tirei duas cartas com a energia desse grupo. E olha que lindo, saiu o 8 de ouros e o 3 de paus. É a aula das visionárias, né? É a aula das que querem. E engraçado, antes de eu fazer essa tiragem dentro da sala, quando eu já abri, eu fiz outra, né, para pedir direcionamento, para conversar mais com o campo. E saiu também o 8 de ouros, né? O 8 de ouros, ele é realmente a carta dos estudos, de aprender, de estar aqui, de coração aberto, querendo realmente viver esse conhecimento, querendo realmente aproveitar ele e se dedicar também, né? E o 3 de paus, ele fala muito sobre é, sementes plantadas, mas que precisam de uma visão de futuro, né? Então, talvez muitos de vocês vieram aqui buscando uma visão do que será que essa aula vai me trazer lá na frente, né? E eu vejo todas muito abertas, assim, a ouvirem, a receberem todo o conhecimento que o tarô traz, né? Então, olha, uma energia bem bacana, viu, meninas? Bem bacana mesmo, de quem realmente quer aprender e se desenvolver. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu só catar aqui o meu PDF, que eu salvei ele agora há pouco. E agora, onde eu enfiei? Deixa eu só arrumar aqui. Hum. Prontinho. Prontinho. Vamos lá, mini curso de tarô. Gente, que trabalheira pra criar um mini curso, tá? Eu sou profunda, amor. O meu curso, ele tem o quê? Umas 40 horas pra mais? A Arcana. Aí imagina eu criar um curso em 2 aulas de 1 hora e meia cada uma. Diminuir, compactar, tentar trazer. Ah, por isso que eu falei que é mini, mini do mini, né? Porque é pra trazer pra vocês o máximo que eu conseguir, né? Sem dó. Então, ó, na última aula a gente falou sobre o chamado, eu vou dar uma recapitulada para quem não assistiu, o chamado do tarô, né? O que é o tarô, como ele funciona, por que que ele funciona também, né? Trazendo as diferenças para quem não conhece, porque as pessoas acham que tarô e baralho cigano às vezes é a mesma coisa, né? Então tem muito essa dúvida ainda. Então eu trouxe essa clareza, né, da diferença dos oráculos. E aqui a gente falou sobre os arcanos maiores na última aula. Deixa eu só botar vocês em cima de mim. Não, acho que vai ter que ficar de lado mesmo. Então a gente falou sobre os arcanos maiores, que é o macrocosmo. Então, para dar uma recapitulada para vocês, antes da gente ir para o módulo 2, os arcanos maiores, eles falam, eles são o arquétipo da alma. Então, tudo que a gente vivencia num ciclo mais espiritual, vamos dizer assim, né? Por isso que é arcanos maiores, macrocosmo, alma, cosmos, né? E os arcanos menores é o microcosmo, é o que a gente vive aqui na matéria. É onde a gente tem os 4 elementos, os naipes, né? Que a gente vai aprofundar hoje. Então, aqui a gente trouxe uma jornada, inclusive na Arcana, a gente tem 12 horas de aula de Arcano Maior, é onde a gente aprofunda aí quase 30, 40 minutos em cada arcano, porque cada arcano maior tem uma conexão com outro arcano, com, sabe, eles têm muitas correspondências e correlações. Então, por exemplo, dá uma chave muito grande aqui para vocês. A Imperatriz, ela é a junção de todas as rainhas. Então, ela tem o poder e a força de todas as rainhas, né? Então, ela tem a rainha de espadas, a rainha de paus, a rainha de copas, né? A rainha de ouros. Então, ela junta o poder das rainhas. Então, é como se ela fosse uma Master Blaster rainha, né? Então, todo arcano vai ter as suas correspondências. A gente falou muito também da estrutura do tarô. Inclusive, na formação, a gente tem uma aula
só de estruturação do tarô, então existe um caminho e uma lógica também, né? Como eu falei na aula dos arcanos maiores, esse primeiro caminho, que é do mago ao papa, é um caminho que fala muito sobre o eu, sobre o meu ego, a minha vontade. Se a gente olhar bem aqui na tipologia, nas representações, vai trazer muitas camadas de, tipo, ó. Trono, né? O trono significa que o ego, o eu, o centro, né? Então depois vai desmistificando, vai desmontando e desmaterializando esse trono, esse eu, né? Que aqui começa os enamorados. Então começa a trazer um outro caminho, que é um caminho de decisão, é um caminho de aonde eu posso decidir realmente para onde eu vou, né? Então é o caminho do livre-arbítrio que a gente fala. É claro que tem outras faces dentro desse arcano, mas é só para vocês entenderem mais da estruturação. E aqui a gente tem o carro até a justiça. Existe, como eu falei na outra aula, alguns aspectos, alguns baralhos, exemplo, tem várias escolas e vertentes de tarô, né? Por exemplo, tem o tarô de Marsella. O tarô de Marsella, a carta da força, que é a carta 8 e a carta 11 da justiça, é o contrário. Então, na Marsella, a justiça ela é o número 8 e a força é o número 11, né? Então existe essa mudança. Então aqui no Rider-Waite, que é o que eu mais indico para quem tá começando, ou na Célia também não tem problema, ele tem essa inversão, tá? E existe ali na Arcana, a gente tem uma aula sobre isso, porque é bem profunda essa mudança de estrutura de dois arcanos, para vocês entenderem o quanto modifica toda a disposição também das outras cartas. Por isso que eu digo, a taróloga que ela lê uma carta isolada, que ela estuda carta por carta, só o significado, ela não vai conseguir entender a dimensão da linguagem. Porque uma está conectada com a outra. Então, por exemplo, sei lá, eu tirei, existe uma numerologia também dentro, né? Então, eu digo que tarô e numerologia são extremamente conectados, né? Então, ambos você tem que ter uma noção para entender o que está se comunicando ali. Por exemplo, o eremita é um 9. Olha só, um 9 é o quê? É um número de encerramento de ciclo, né? É o 9, ele encerra, ele é um número espiritual, de conhecimento. E aí, depois do 9 vem o quê? Vem o 10, que é um 1, que é a roda da fortuna. Então, a roda da fortuna fala o quê? De reviravolta, de mudanças, de não grandes mudanças, mas mudanças que são necessárias ali, né? Que traz, a vida traz mesmo pra gente, né? Então, tudo tem uma simbologia, né? Então, o tarô é como você aprender um novo idioma. Então, vai ter gíria, vai ter muitas camadas dentro dele. E é bem necessário que você não se limite a entender, o eremita, então eu preciso ficar sozinha, eu preciso me autoconhecer, ou lá no relacionamento, o eremita, eu e meu marido estamos afastados, então a gente não tá conectado, sabe? Isso fica com interpretações muito genéricas, né? Então a gente precisa. Por que que as leituras. Eu digo que o meu método, né, e até as minhas alunas fazem leituras muito profundas, porque não fica só nesse raso do. A força sei lá, eu sou inteligente, eu sou capaz, ou a justiça. E tu tá tendo um problema na justiça. Não é bem assim, entende? Então traz um contexto muito mais amplo. Deixa eu olhar o chat aqui. Parece um novo idioma. Exatamente. O tarô, ele é um idioma, ele é uma linguagem. É a linguagem arquetípica, simbólica, que está o tempo todo em tudo, gente. Então, agora, por exemplo, eu estou vivendo o arquétipo do mago, eu estou dando uma aula, eu estou ensinando vocês, né? Usando todo o meu conhecimento, os elementos que eu tenho aqui. Isso é a energia do mago, entende? Então, o tempo todo tu tá vivendo um arcano. Então, eu faço até meme com isso. Eu falo, nossa, hoje eu tô muito a torre, sei lá, eu tô muito 10 de espadas. Eu tô, sei lá, eu tô a 4 de espadas, né? Tava de TPM, minha lua desceu. E assim, não sei se vocês viram o céu, mas tá tudo em escorpião, né? Tá o sol, tá Marte, tá a lua, tá Vênus, tá 600 mil coisas em escorpião. E aí desceu minha lua e eu tava muito. Eu falei, nossa, eu tô muito 4 de espadas com o eremita. Eu tô, tipo assim, cansada, tipo assim, querendo me isolar, mas ao mesmo tempo cheia de coisa pra fazer, né? Que o 4 de espadas, depois a gente vai falar sobre isso.
ele fica deitado, estagnado, mas tá pensando em tudo que tá acontecendo, né? Gente, eu bebo bastante água porque eu falo muito, então, de vez em quando eu vou dar umas pausas, eu vou respirar um pouquinho e vou beber uma água. Então, aí aqui vem o caminho que ninguém gosta, né? Essa parte aqui ninguém gosta, né? A parte do Ó, tem o enforcado, o pendurado, enfim. Existe até um estudo bem profundo, tá? Sobre a carta do pendurado ou enforcado, né? Porque na verdade, se você for olhar o desenho por Ryder e Marcelo, ele não tá enforcado, ele está pendurado, literalmente, né? Porque enforcado é quando a pessoa ela está pegada pelo pescoço. E ele não tá, tipo, pegado pelo pescoço, ele tá pegado pelo pé, né? Se a gente for analisar isso. Por isso que tem cartas que mostram, ai, pendurado, ai, enforcado. Existe essa coisa mais linguística mesmo. E até isso é interessante a gente analisar, né? Porque existe esse tipo aqui de amarração de ficar de cabeça para baixo, isso aqui tem uma história na Idade Medieval, inclusive. Né? Eu lembro que eu falei essa história, eu não lembro toda a história, tá, gente? Que eu esqueço as coisas também, né? Porque é muita coisa pro meu HD. Mas tem uma história e existe um nome específico pra isso aqui. Eu lembro que eu fiquei caçando uma foto antiga disso e eu esqueci agora o nome, mas depois eu posso mandar pra vocês. E existe uma história medieval que as pessoas eram penduradas de cabeça pra baixo e tem até uma mitologia que eu contei, inclusive na outra aula, de Odin, né? Odin, ele se pendurou de cabeça para baixo para alcançar a iluminação, né? Então a carta do enforcado não necessariamente, eu estou refém das minhas escolhas do passado e eu sou vítima e meu Deus, e agora eu não vou fazer mais nada. Vou ficar aqui pendurada. Não, porque ele tá se iluminando, ele tá enxergando as coisas de outro ângulo. Por isso que eu digo, a gente precisa ver o significado da carta e a estrutura do tarô de uma forma absurdamente ampla. Porque nada é genérico. A numerologia, talvez sim, né? Porque o número um é o número um. Ah, é o mago, é o início, é isso, é nananana. Agora, o tarô, ele tem uma dimensão histórica e muitas histórias por trás dele, entende? Então, fica mais. É algo que você. Pra quem gostava, eu adorava aula de história, né? Então, quando eu comecei a estudar tarô, eu falei, mas agora eu me encontrei, né? Porque eu sempre gostei de aula de história, estudar a Idade Média, estudar as guerras, estudar tudo isso. Eu sempre tirei nota 10 em história. E o tarô traz muito isso. Ai, mas o que que vai mudar eu entender a história do tarô? Caraca, nossa, você traz uma bagagem, uma estrutura muito grande de você entender todos esses detalhes que tem dentro das cartas, dentro da história e do contexto delas. Então, aqui é um caminho mais doloroso, né? A gente chama de caminho da dor, né? Que é o caminho onde a gente passa pelo aprendizado da vida, né? Que são as mudanças, a alquimia, o ego, né? A quebra do ego, né? A torre, ela é a quebra do ego que tá aqui no diabo. Então, lembrando que o diabo ele não existe na nossa concepção esotérica. Inclusive, o tarot tem muitas analogias cristãs, muita tipologia cristã, muita coisa cristã. Então, o diabo, ele na real é uma representação do nosso ego, do nosso eu, das nossas sombras e dos nossos vícios também emocionais e assim vai. E aí a gente tem a carta da estrela e tem aqui as últimas cartas, que eu botei até o contrário aqui: a lua, o sol, o julgamento e o mundo. E aqui o louco. O louco, ele é o que conecta a carta um com a carta 21. Então, ele não é o arcano 22, ele é o arcano zero. Ele faz a conexão entre os dois arcanos no começo e do fim. Porque a gente transita entre os arcanos maiores o tempo todo. Por exemplo, esse ano eu estou vivendo o arcano do enamorado, né? Então, a gente está vivenciando o tempo todo os arcanos. Então, quando acaba ali, eu vivi o mundo. No meu último ano, agora eu tô vivendo o mundo. Acabou o mundo. Pra eu ir pro mago, eu preciso passar pelo louco. Porque o louco me dá coragem, o louco me dá energia, o louco me dá esse impulso de foda-se, eu vou ir, entendeu? Então, essa coisa mais porra louca mesmo, né? Ou eu vou ter que sair, tô no trabalho. Que pena. Bom, vamos lá então. Continuando. Então, aí aqui eu passei na última aula, pra quem não assistiu, o exercício pra você saber qual é o seu arcano pessoal, qual é o arcano maior que rege a sua vida. Eu, por exemplo, é o carro, né? Eu sou o número 7 na numerologia de destino.
Então, para você ver que a numerologia ela conecta muito. Existe um mapa numerológico junto com os arcanos. Então, tem tudo essa conexão. Inclusive, na Arcana a gente tem um módulo disso. E tem também um outro mapa que eu adoro, que eu estou fazendo um estudo bem profundo, que é o mapa de destino. O mapa de destino, ele é um mapa, é uma técnica nova, eu acho que nasceu ali em 2005, 2006. E ele é um mapa que traz os teus arcanos, é como se fosse um mapa astral, assim, né? Mas ele tem, tipo, o teu arcano principal, ele tem o teu arcano de linha da ancestralidade feminina, dos relacionamentos, do dinheiro. Então é um mapa bem legal também. Então, deusas, o arcano pessoal, tá? Deixa eu olhar aqui o chat. Eu sou hierofante. O hierofante é o papa, né? Trabalhar realmente com conhecimentos, com espiritualidade. O papa, ele também é professor, ele ensina, ele educa, né? E o 4 é o imperador, né? Veio para aprender a liderar, ter estrutura, trabalhar o masculino, a execução, a força. Então, agora a gente vai começar o nosso querido módulo 2. Dei só uma recapitulada com vocês no módulo 1, tá? Então vamos lá. Aqui a gente começa primeiramente a falar do. Deixa eu olhar aqui o chat. O 8, 6. Muito bem. O 8 depende da linguagem que você tá trabalhando. Tipo, o 8 ele pode ser a, a carta da força ou da justiça, né? Então depende. É interessante analisar os dois para ver qual você se identifica mais também, porque ele é a tua carta de destino, é a tua carta principal de caminho que você precisa aprender e seguir, né? Então, quem tem o 11 ou o 8 precisa estudar as duas cartas para entender qual você sente que ressoa mais com a tua alma, tá? E quem é o 6 é a família, né? Nossa Senhora, enamorados, pessoa mais amorosa. Veio justamente para olhar para essas partes. Então vamos lá. É, Aqui tá nos naipes, tá? Então eu pedi até pro chat GPT me ajudar a fazer uma tabelinha que eu não tava conseguindo fazer no Canva. Então a gente tem aqui, ó, um naipe, a gente tem o elemento que ele representa, o tema e a energia que ele traz. Então, em paus, né, no naipe de paus, ele é o elemento fogo, né? Então, ele é um elemento de ação, de propósito, de espiritualidade, ele é o impulso, né? O começo, ele traz mais um âmbito mais espiritual. E ele traz também a energia de movimento. Então, o fogo, as cartas de paus, elas sempre vão trazer essa característica e essa vibração. Depois a gente tem copas, né? Que é água, que é as nossas emoções, o amor, o vínculo, aquilo que a gente sente no íntimo do nosso ser, né? A nossa intuição, né? Depois a gente tem espadas, que é o ar, que é o mental, que é pensamento, decisão, comunicação, razão, conflito na energia. Então vai trabalhar o mental mesmo, o que está acontecendo dentro da cabeça. E deixa eu falar, a maioria das tiragens, assim, ao longo desses 6 anos, as cartas mais fortes que saem são de espadas. Por quê? Porque tudo acontece na nossa mente. Hoje a gente vive 90% do tempo dentro da nossa cabeça e não no nosso corpo, né? Até na comunidade da Deus, eu trabalho muito dança, rebolado, vão ficar uma semana sem calcinha. Ah, passa um monte de atividade para elas porque vocês têm que voltar pro corpo, entendeu? A gente trabalha muito a nossa mente e às vezes até o espiritual demais, eu já fui muito de trabalhar demais o meu espiritual e esquecer do corpo. Então, o corpo ele também é um templo, né? Então, por isso que as cartas de espadas, elas são muito fortes, elas são muito marcantes, elas saem bastante nas tiragens e elas trazem coisas bem específicas e é batata. Saiu carta de espadas, geralmente bate é a carta mais forte assim da tiragem, né? O que eu mais vejo porque as meninas estão muito no mental. Não que as outras não sejam fortes também, né, gente? Mas é trazendo um olhar mais empírico dentro da experiência que eu tenho aí ao longo desses 6 anos. Então a gente tem também o naipe de ouros, tá? Que é o, assim, até na ordem para vocês entenderem, aqui tá de paus para ouros, mas geralmente a gente começa a estudar sempre o naipe de ouros, tá? Por que que vocês acham? Agora eu quero perguntar. Por que que vocês acham que eu gosto de fazer aulas interativas?
que a gente estuda primeiro o naipe de ouros. Quero ver se alguém vai acertar. Vamos ver. Porque fala de trabalho, prosperidade e dinheiro. Será? Porque é o que mais a gente precisa aprender, trabalho e dinheiro? Prosperidade. Será? Vamos lá, então. Incentivada pelo resto. Quebrar padrões. Não. Vamos lá, eu vou falar pra vocês. Porque o que acontece? Qual plano você mais vive hoje? Você vive na matéria. Pronto. É isso. Então, nós todas vivemos na matéria. Então, a primeira coisa que a gente estuda é a matéria, é entender o caminho da matéria. Depois a gente vai o quê? Para o mental. Porque primeiro é o corpo, eu tô encarnada, o corpo. Depois a mente, que é o que eu mais tenho contato também. Depois as minhas emoções, que às vezes é difícil a gente ter contato. É como se fosse um nível, é uma escala de contato, entendeu? Depois a copas, né? As minhas emoções, que às vezes eu não me conecto, às vezes eu conecto, e assim vai, né? E por último, o espiritual e o paus, porque a gente tá na matéria, né? Então, há essa hierarquia dos naipes, né? E dos elementos de conexão, tá? Então, vamos lá. Então, a gente começa a estudar pelo, pelo microcosmo aqui, né? Que é o naipe de ouros. Gente, eu botei até ali, né? O microcosmo, a encarnação. Então, tudo que a gente vive nos arcanos menores, a gente vive nessa vida, nessa encarnação, aqui na Terra, né? Então, vamos lá. A gente começa aqui pelo As, né? Então, todos os naipes vai ter carta de As. A carta de As, ela é uma carta de início, de começo, né? Então, a carta de início, e de começo, ela vai falar sobre o novo na matéria. Então, se a gente olhar essa simbologia que do As está trazendo, é a mão segurando o ouro no ar. Ou seja, olha, tem possibilidade. Tá aqui na tua mão. Tu vai pegar, o que que tu vai fazer com isso aqui na tua mão? Ou vai jogar fora, né? Ou vai ficar moscando com o negócio aí na mão. Com esse baralho que tu tem vergonha de postar, com essa técnica que tu tem medo de vender, né? Com essa vergonha de ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Ou com esse medo de se mostrar para o mundo, medo de iniciar um novo projeto, medo de fazer uma transição de carreira, medo de assumir o teu lugar, né? Porque tudo isso é a matéria também. Então o As, ele é o começo, ele abre o naipe. E ele traz tudo que pode acontecer, todas as possibilidades. É como se fosse tipo assim, aqui tudo pode acontecer, só depende de você. Mas, aí a gente vai pro dois de ouros. Eu te garanto que vai vir desafios. Ah, essa é a jornada da vida. E é engraçado, quando eu comecei a estudar, né, o tarô, eu lembro que eu lia todas as cartas e eu falava: Meu Deus, eu já passei por isso. Eu ficava lembrando das situações e das coisas que eu tinha vivenciado. Eu falei, nossa, eu tenho esse arcano dentro de mim. E isso é um dos mantras da minha formação. Todos nós temos todos os arcanos dentro de nós. Eles moram dentro do nosso ser, porque são arquétipos que estão externalizando nós. Tudo que tem aqui nessa vivência, né? Na matéria, no nosso ser. Então, o As traz as possibilidades e o dois de ouros, né? Ele fala: bom, aí começam os desafios, né? Então eu vou contar uma historinha para vocês fixarem mais, né? Então, vamos pegar uma personagem. Vamos dizer que a Grazi começou a fazer tarô. Ela foi lá, começou a estudar, ela tá lá no As de Ouros. Ela começou a estudar e ela tá super empolgada, mas ela, tipo, ai, mas será que eu faço? Mas vai dar bom, mas vamos lá. Será? Então bora. E aí ela se joga e ela começa a fazer.
Só que no dois de ouros ela começa a ter uma oscilação, porque ela não sabe muito bem ainda como fazer. Então, às vezes, ela pode errar em alguma interpretação, ela pode, às vezes, não saber muito bem vender o peixe dela, às vezes ter uma dificuldade ali de criar conteúdo, de se, né, de se posicionar para viver disso, enfrenta algumas dificuldades da transição de carreira, né? Ai, gente, eu coloquei invertido aqui, ó. O 3 de ouros tá invertido. Deixa eu arrumar aqui e escrever aqui para vocês não se perderem. Peraí. Olha que chongamonga. Aqui é o 3 e esse é o 4. Pronto. Deixa eu arrumar aqui. Ai, me dá até um toque. Deixa eu botar pra cá, vocês. Prontinho. Então, ó. Aí o que que acontece? Mas ela tá ali, na lida, aprendendo no 2 de ouros. Aí ela chega lá no 3 de ouros. Ah, então é aqui que eu agora eu entendi. Aí começa a dar certo. Ela vai, vence o primeiro desafio da carreira dela, né? A primeira fase da carreira dela, né? Eu tô trazendo um contexto de interpretação para vocês, mas isso aqui pode ter bilhões de contextos, né? As cartas. Só que daí ela se apega muito no que já deu certo e ela estagna. E aí ela vai pro 4 de ouros. É onde ela não quer perder o pouquinho que ela já conquistou. Então, ai não, mas eu cobro R$ 35 uma consulta e eu vou ficar nesse lugar, porque senão eu vou perder as minhas clientes. E aí elas não vão querer pagar mais pra mim. E aí eu fico nesse lugar pequenininho onde é confortável, mas é como se estivesse deitadinha na bosta, assim, quentinha. É tipo isso. Então ela fica ali no 4 de ouros, nessa escassez, nesse controle, onde eu tenho muito medo de passar de novo pelo 2 de ouros. E aí o que que acontece? Vem o 5 de ouros, que vem a crise. Toda crise traz uma mudança, uma necessidade de mudança. E aí o 5 de ouros traz o quê? A escassez, a perda, a falência, né? O abandono e todos os sentimentos de crise mesmo que se instaura aqui no campo dela. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, essas escritas. Prontinho. E aí tá. Nossa, a pobre da Grazi se lascou, né? Teve que passar uma crise porque foi teimosa, ficou apegada. Meu Deus, que difícil. Ah, só que assim, uma hora a crise passa, né, gente? Por quê? Porque aí vem o 6 de ouros. O 6 de ouros é o quê, gente? É pedir ajuda, sair da crise, começar a se levantar, né? Começar a respirar um pouco, começar a ver as soluções que estão ali disponíveis para você e às vezes você não tá vendo, né? Então, o 6 de ouros, ele vai trazer esse caminho de respirei, né? E aí fala também sobre trocas, sobre o que você pede, pedir ajuda, receber, dar, receber, trocar, né? E aí tá bom, ela se equilibrou, ela já tá mais tranquila, ela vai pro 7 de ouros. E aí ela começa a ver, nossa, até que eu plantei bastante coisa em meio à crise, até que eu cresci, até que eu aprendi bastante coisa. Não é que eu tô bem até, eu acho que agora eu posso revisar tudo que eu fiz, tirar o melhor do que eu fiz e aprender mais ainda e focar mais ainda. Então aqui ela já tem uma certa experiência com o tarô, ela aprendeu, ela já tá um pouco melhorzinha, já tá cobrando um pouco melhor, já tá vivendo melhor, já não tá mais naquele caos financeiro, mas ela ainda não tem o aperfeiçoamento, ela ainda não tem o nível de alta performance, ela não tá ainda. Ui, o que que foi isso, gente, que abriu? Por que que meu WhatsApp tá pingando aqui? Deixa eu só ver, gente, que eu não tô entendendo. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu só ver por que que meu WhatsApp tá pingando aqui. O que que é? Um erro inesperado. O WhatsApp deu bug, gente. Deixa eu voltar pra aula. Depois eu resolvo isso. Então, ó, aqui, desconectou e voltou, né? Então aqui a Grazi, ela não tá ainda no nível de alta performance. A pobre da Grazi, tá usando ela de personagem, mas é só um personagem fictício, tá?
Então, ó, aí ela vai o quê? Não, peraí, eu acho que eu sou boa. Pô, eu já passei, comi o pão que o diabo amassou aí. Acho que agora eu dou conta de aprender mais e executar mais e aperfeiçoar tudo isso. Porque olha tudo que eu construí. Ela tá aqui no sete de ouros, olhando, o bonequinho tá olhando tudo que eu já construí e que eu passei. Então ela vai para o oito de ouros. E no oito de ouros, ela começa a trabalhar, ela começa a executar, ela começa a fazer um curso. Olha a carta que saiu para vocês. Oito de ouros. Então ela começa a trabalhar, executar, fazer um curso, uma mentoria, uma formação, e ela começa a colocar em prática mais conhecimento. E aí as coisas vão fluindo cada vez mais para ela. E aí ela chega onde? No nove de ouros. Que delícia, adoro. Adoro um 9 de ouros, um 10 de ouros, né? Que fala o quê? O 9 de ouros é. O 9 de ouros, ele traz sim estabilidade e riqueza financeira, mas ele ainda não é a supremacia da realização. Ele é uma autoconfiança. Então aqui a Grazi já tá muito confiante que tudo que ela fez, tudo que ela passou, ela conseguiu, ela já tá ganhando bem, seus 5, 10 mil por mês ele com o tarô, né? E aí ela vai investir mais, ela vai continuar fazendo pra chegar nesse 10 de ouros aí que é essa taróloga high ticket, né? Essa taróloga rica, entendeu? Então, gente, essa é a historinha desses naipes menores, né? E aí, eu vou contar uma historinha para cada um, viu? Então, aqui, ó, a gente tem agora a carta da corte, né? Então, ali a gente viveu um ciclo do 1 ao 10, que tem a numerologia também, né? E depois a gente tem inclusive, a carta 10 ela sempre corresponde à roda da fortuna também. Que ela traz essa virada, esse ponto-chave, né? E o 9 correspondente ao eremita, ele corresponde ao conhecimento, à sabedoria do eu sou, né? O 8 ele vai corresponder ali à força, né? A capacidade de executar e fazer. Então, aqui, entenderam que cada carta vai correspondendo uma com a outra? E devagarinho as coisas vão fazendo sentido. Gente, aqui a gente tem o valete de ouros, o cavaleiro de ouros, a rainha de ouros e o rei de ouros. Então, o valete, imagina assim, né? Então, imagina que vamos mais uma historinha. Imagina que a Dani, ela começou numa carreira, né? E ela não sabe muito ainda o que ela vai fazer, mas ela já tem uma bagagem, né? Porque as cartas da corte, ela sempre vêm depois dos arcanos menores, né? Então, porque a carta da corte, ela tá acima dos arcanos menores, do As ao 10, tá? E aí a gente tem aqui o Pajem de Ouros. Pô, ele vai devagarinho, ele é jovem, né? É uma figura de uma pessoa jovem, é uma figura de uma pessoa que tá aprendendo, que não sabe tudo ainda, né? Mas que tá ali disposto a aprender e fazer e executar aos pouquinhos. Então a Grazi tá ali nesse movimento, tá aprendendo, tá fazendo dinheiro já tá muito melhor. Só que ela precisa ainda dominar, né, a matéria. O rei, ele domina, o rei de ouros, né? Eu falo até no meu mapa do sonho eu enfiei um rei de ouros. Aí eu falei, Deus, eu quero um rei de ouros como marido, tá bom? O rei de ouros, ele é o Sugar Daddy, entendeu? Brincadeira, não é Sugar Daddy. Ai, enfim, eu tenho vários memes, gente. Tem uma aula da Arcana que eu trouxe vários memes com as cartas, que é bem legal, que traz uma forma lúdica também de você aprender e fixar e lembrar, porque, sinceramente, decoreba pra mim não taróloga que vive de palavra-chave não sabe ler tarô, entendeu? Não dá, tipo, ai, oito de ouros, nossa, você tem que trabalhar mais, mas e o Kiko? Entendeu? E aí, o que mais? Ficar nessa limitação. Então, a simbologia ela é muito profunda, né? Então, não dá pra viver de palavra-chave. Então, aqui a gente tem o valete e depois a gente vai pro cavaleiro, né? O cavaleiro, ele tá o quê? Ele tá já em cima de um cavalo. Ele já tem um material, ele já sabe onde ir, ele já tá mais direcionado. Só que o cavaleiro de ouros, ele é muito mais lento, né? Porque ele é mais disciplinado e constante,
Mas ele não é impulsivo. A gente tá falando do elemento terra, gente. O elemento terra é mais lento, né? Porque a matéria, né? Se você for estudar, né, sobre o cosmo, o universo, né, a matéria, aquilo que é palpável, é mais denso, porque é como se fosse, sei lá, muita matéria, muita átomo, célula, enfim, energia condensada para se virar uma matéria, por exemplo. Para que haja uma materialização espiritual de um objeto. Meu Deus, é o é um pau da goiaba, entendeu? Porque a matéria ela é densa, né? Então agora no ar, né, no espadas, a coisa, o cavaleiro de espadas ele é mais rápido, cavaleiro de fogo é mais rápido, cavaleiro de paus, cavaleiro de copas é mais intenso, mas não é tão rápido, entendeu? Então é bem interessante a gente trazer. E isso a gente começa a entender o tempo das cartas, que isso é uma grande dificuldade das tarólogas. Tempo das cartas. Né? Assim, Fran, particularmente, hoje eu tento não focar mais muito em divinação dentro dos meus atendimentos. Por quê? Porque eu vejo que isso não é tão saudável. Não traz, não é algo assim que, nossa, muda a vida da pessoa saber o que vai acontecer amanhã. Não, entendeu? O que muda é o agora. Então, as minhas consultas, elas são bem voltadas para agora e tem um direcionamento, mas não é o foco principal. Mas eu trago, se necessário, alguma questão ou outra. E eu tenho muitas outras técnicas de previsão, né? Que mandala, mapa de destino, arcano do ano, que traz também uma vibração sem ser uma coisa muito cartomante, o que eu adoro, eu também sou cartomante, mas são linguagens, né? Então tem pessoas que eu sinto que precisam disso. Tem consulente que chega na minha mesa, eu sei que eu preciso falar o que vai acontecer pra ela. Porque eu tô vendo o jogo, se ela não aquietar o cu dela, ela vai dar um surto, entendeu? Agora, tem consulente que eu vejo que se eu falar, vai ter uma crise de ansiedade, vai querer sair correndo e vai me odiar, entendeu? Então tem gente que não tá preparado para lidar com tudo que é a ferramenta, entendeu? E isso é uma coisa que a gente vai pegando na experiência mesmo e aprendendo, né? Eu não tive ninguém para me ensinar sobre isso, né? Então você vai aprendendo uma coisa assim, ó, não é só aprender a ler tarô, blá, 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 ler tarô, mas é aprender a ler as pessoas também, né? É entender o ser humano, porque se você não entende o ser humano, você se lasca, né? Continuando, aí a gente tem a Rainha de Ouros. Amo a Rainha de Ouros, rica, amorosa, maternal, né? Aquela mulher, né, provedora, aquela empresária também. Eu vejo a Rainha de Ouros muito mais como uma mulher provedora do lar, principalmente. Aquela mulher que cuida, né, do ambiente também, mas também sabe fazer o seu dinheiro e prover. Mas eu vejo muito mais uma líder, uma empreendedora, a rainha de paus, né? A rainha de ouros também pode ser, tá, gente? Mas eu vejo muito mais uma rainha de paus nesse fogo de liderança, né? Então, existe umas nuances dentro das personalidades. Aqui a gente consegue dizer o signo da pessoa, como que essa pessoa é. Não tem quando vocês fazem consulta comigo e falam, ah, então essa pessoa é desse, daquele jeito. Ah, então é aqui que o babado mora. Tanto nos arcanos maiores quanto nessas figuras de carta da corte. É aqui que eu consigo dar a cor do cabelo, o que que faz, se ganha dinheiro, se não ganha dinheiro, se é traumatizado, se não é. Aqui eu dou, só não dou o CPF, entendeu? Que não dá, né? Nem o nome, nem o CPF, que eu não sou vidente. Mas é aqui que o babado mora, entendeu? E aí, ai, perdão, esqueci do pobre do rei. E aí a gente tem o rei de ouros. Gente, o rei de ouros é aquele que domina. Ele é o cara, ele dominou, o rei ele domina. Meio machista, né? Não quer dizer que a rainha. É que assim, qual é a diferença do rei e da rainha? A rainha, ela domina o lado, o poder também, né? Da conquista da matéria, ali, a rainha de ouros, mas o lado mais do feminino, do sonho e da realização. Então, com a rainha de ouros, eu me realizo. E com o rei de ouros, eu concretizo. Eu tangibilizo os sonhos da rainha, entendeu? É como se fosse um yin yang, o casal, né? Então a rainha vai lá e fala: Olha, rei, eu quero aquele império lá, aquela casa, você dá seu jeito. O rei vai lá e materializa. Então é como se a rainha intuísse, né? E ele, o masculino, projetasse isso.
Então traz essa dança também do yin e yang entre o rei e a rainha, ok? E aí a gente entra em copas, né, amores? Copas, copas, copas. Então, terra, água, ar, fogo. Sempre assim. Eu acho que até uns eu botei na sequência errada, mas tudo bem, vamos ignorar. Então aqui a gente tem uma outra história. Agora eu vou escolher uma outra personagem, tá? Agora eu vou escolher a Jéssica, a próxima vítima pra mim inventar os personagens aqui. É... A Jéssica. Ai, levantei a mão sem querer. Tudo bem. A Jéssica, ela é emocionada, né? Ela foi lá, tava andando na vida dela e ela conheceu um boy. Ela conheceu esse boy. E aí, nossa, ela já. Ela nem saiu ainda com ele, tá só conversando, mas ela já. Ai, eu acho que a gente tem tudo a ver. Acho que vai dar bom. Ela já tá super emocionada. Que é o As de Copas, que é essa água transbordante, que é essas possibilidades, né, nas emoções, no plano emocional, no coração, né? Então, daí tá. Daí beleza. Ela vai lá com essa pessoa, sai com ele, dois de copas. Se conecta para um caralho. Aí, nossa, a gente é alma gêmea. A gente é chama gêmea. A gente é fogo no cu gêmeo. É tudo gêmeo, entendeu? Eu tenho um ranço desse papo de chama gêmea. Que eu tenho vontade de socar a cara de quem fala disso. Mas tudo bem, isso aí é um outro papo, gente. Mas enfim, ela tá super empolgada. Ela tá achando que é a alma gêmea, é o amor da vida dela, né? Mas daí, de repente, virou um amor de carnaval. Três de copas, né? O bagulho meio que, ele tá saindo com os amigos dele. Eu tô saindo com as minhas amigas. E tá cada um ali no seu rolê, né? E aí depois ela começa a ficar muito chateada, porque ela vê que não era isso que ela queria. Quatro de copas. Aí ela não dá valor nem pra conexão que ela tem com ele, porque não é porque cada um foi curtir um carnaval e ficou com 60 pessoas que não quer dizer que não se ama, entendeu? Brincadeira. Não é pra tanto assim, mas assim. Então ela começa a desvalorizar, ela começa a não ficar descontente com tudo. O cara também tá meio, ai, sabe? Então, aí ela se frustra. Cinco de copas. Aí ela fica triste, ela se frustra, ela tá decepcionada, ela criou toda uma situação emocional na cabeça dela, no sentimento dela. E aí ela, beleza, passa a frustração, ela começa a superar, mas ela ainda fica muito nostálgica, com muita saudade de todos os momentos que ela viveu com o Jurandir, com o amor da vida dela, entendeu? E aí ela começa a ficar ainda nisso, e aí ela começa a alimentar umas fantasias na cabeça dela, sete de copas, tá? Aí ela começa a alimentar umas coisas na cabeça dela, possibilidades, idealizar, criar umas fantasias na cabeça dela, né, a sonhar, a criar um conto de fadas. E aí a vida ela chama a gente pra realidade, né? Deixa eu tomar uma aguinha. E aí a vida chama a gente pra realidade, né? Porque a vida é assim, né? Não dá pra moscar. E aí vem o oito de copas. O oito de copas, ele fala justamente assim, é como se chegasse assim: "Olha, querida Jéssica, chegou a hora de você seguir em frente e parar de insistir no Jurandir. O Jurandir não vai voltar. Chegou a hora, Jéssica, de você ir para o seu caminho, tá? Seguir a sua vidinha, porque tem mais coisa para você, entendeu? Não fica limitada ao Jurandir, não. Então a Jéssica precisa virar de costa para a história que ela criou na cabeça dela, né? E tudo que ela, né, alimentou todo esse tempo, tudo a história que foi criada no relacionamento e seguir em frente. Quando ela segue em frente, ela começa a ficar mais inteira, nove de copas, emocionalmente. E quando eu estou inteira emocionalmente, eu atraio um relacionamento e aí eu vivo 10 de copas. Aí aqui tá a Jéssica, casada com o Clayton, entendeu? Que é um outro boy. E aí que, ó, as crianças brincando no parque, sendo felizes pra sempre. Então, gente, aqui essa é uma forma de vocês entenderem com uma historinha, de como o tarô ele conta uma história pra gente, né? Então, aqui o as, ele é sempre o início da emoção, assim como o as de ouros, né? O dois de copas, assim, em cada naipe, a numerologia ela vai trazer uma sequência bem padrão.
né? Então, mas em alguns naipes modifica um pouco o significado, porque cada naipe tem uma dança e uma forma de se estabilizar aqui dentro da categorização do tarô, né? Então, aqui a gente traz essa história, né, de naipe de copas para vocês entenderem como que se materializa um pouco desses arcanos menores no plano emocional. Agora vem o quê? Vem as cartas da corte, né? Então, as cartas da corte no naipe de copas. Então, a gente falou ali muito da galera lá do dinheiro, da matéria. É a galera, tipo assim, que vamos fazer acontecer, tamo indo, o foco é outro, bora que bora, entendeu? Só progresso. Aqui é a galera do tipo assim, vamos viver intensamente, vamos nos permitir, né? O valete de copas. Ele retrata o quê? O começo, mais jovem, então ele é mais imaturo, mas ele é muito fofinho, né? Ele é amorosinho. Geralmente, numa consulta, o valete de copas, ele traz algumas representações padrões, tipo, ele pode representar uma imaturidade emocional do parceiro, da consulente, né? Ou pode trazer um. Mas não quer dizer que ele é imaturo, não é uma imaturidade tóxica, é uma imaturidade de não saber lidar com as próprias emoções mesmo, né? Então, tanto o valete de copas como o cavaleiro de copas aqui, né, o cavaleirinho, eles são meio imaturos na emoção, né? Só que a diferença do valete é que ele é muito ingênuo, muitas das vezes. É muito chongo, né? Ele é soca fofo. Agora, o cavaleiro de copas, não. Ele é soca safado mesmo. Ele já tá mais ligado no bagulho. Ele é mais manipulador, mais sedutor, né? Isso aqui dá cada BO, viu, minha senhora? Cavaleiro de copas é babado. E aí a gente tem a emocionada, que é a rainha de copas, que ficou uma vez já, né? É canceriana essa aqui, né? É signo de águia, câncer, peixes, escorpião. Então, amores, vou amarrar meu cabelo. Estou ligando meu trator aqui já. O professor amarrou o cabelo, a parada ficou séria. Então, ó, a rainha de copas, ela é essa emocionada, essa mulherinha, água, né? Essa mãe, ela representa muitas das vezes a mãe, ela representa a esposa, né? O rei de copas também representa o, o pai, o marido da consulente. O rei de copas, a rainha, né, ela domina as próprias emoções e ela tem uma copa muito mais bonita aqui, né? Se você for olhar a copa dela, que ela é extraordinária. Então, a rainha de copas, ela, como ela tá no feminino, nas águas emocionais, é como se ela estivesse em contato com quem ela é. Né? Então é como se fosse assim uma energia meio Iemanjá, assim, tipo, sou a dona do oceano, entendeu? E aí a gente tem aqui o rei de copas, que é aquele que governa as emoções, é o masculino governando as emoções mesmo, ok? É, Agora a gente começa o rolê macabro aqui, brincadeira. O rolê de espadas. Ah, até que eu botei na ordem certa o bagulho. Então, ó, a gente tem aqui as de espadas. Vamos lá. Então, eu quero contar uma outra história. Vou pegar uma outra personagem. Vamos ver quem vai ser a vítima. Ludmilla. Ludmilla vai ser a minha vítima para uma historinha do As de Espadas. Cada uma vai ser uma vítima, tá? Ok? Ok. As de Espadas, o que que acontece? A Ludmilla, ela teve uma brilhante ideia. Ela teve uma clareza, assim, olha, acendeu uma lâmpada na cabeça dela, que antes ela não estava pensando naquilo, mas ela teve uma clareza e agora ela tá com essa ideia e ela quer ter essa ação. Só que ela ainda tá muito confusa, dois de espadas. Então ela ainda não sabe muito bem como ela vai fazer. Então, tá, eu tenho essa ideia, eu quero aprender tarô. Mas com quem que eu vou aprender tarô? Como que eu vou começar? Aonde que eu vou comprar carta? Nossa, mas será que eu vou ter tempo pra fazer isso? Ai, mas será que eu. Ai, não sei, mas e se não der? Aí ela fica na dúvida, né? Dois de espadas é muito esse lugar de dúvida, né? Só que daí ela não quis enxergar que, na verdade, toda a dúvida que ela tinha era uma autossabotagem. E aí ela vai para um três de espadas, aonde o três de espadas traz assim, querida, vamos acordar um pouco para a vida? Que você não tá enxergando as coisas como elas realmente são. E aí você tá o quê? Postergando. E aí você aqui, ó. Aí ela perde. Vamos dizer que a Ludmilla perdeu uma oportunidade gigante de estudar tarô e ou aprender, né? A ideia que ela teve, enfim.
por causa disso. E aí ela fica muito mal. Três de espadas é isso, né? Cortou o mal pela raiz. Ou ela foi lá e ela foi boca de sacola, chegou e contou pra um parente dela, que é evangélico, vamos brincar aqui um pouco. Ai, mãe, sabe, eu tô pensando em aprender tarô. Aí a mãe dela falou: Menino, isso é do diabo, você tá louca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela queria muito o apoio e a validação, entendeu? E aí ela recebeu que, ó, tá, um corte, entendeu? Então ela se lascou, né? E aí ela foi o quê? Pro quatro de espadas. E aí o que que acontece? As espadas estão na cabeça do quatro de espadas. Ele tá deitado, estagnado, paralisado, uma paralisação, uma canseira, tá cansado, parece um senhor de 93 anos que não tem energia pra nada, que tá com dengue, que tá com chikungunya, que tá com todo tipo de canseira, uma TPM, tá menstruando, tá parindo, tá tudo, entendeu? Tá cansado, exausto, né? Burnoutão, assim. Só que a cabeça não para, entendeu? Porque as espadas estão em cima da cabeça. Então, a pobre da Ludmilla parou, não foi mais atrás do tarô, mas ela tá aqui, ó. Meu Deus, ela tá aqui deitada. Ai, mas eu queria tanto e agora eu podia fazer. Ai, mas eu não tenho energia. Ai, mas eu tô cansada. Ai, mas minha mãe não deixa. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas não sei o quê. Então, isso tudo tá acontecendo com a Ludmilla. Entendeu? E aí, o que que acontece? Ela vai pro cinco de espadas, né? É onde ela abre mão da opinião do outro, ela para com essa guerra mental de querer provar pro outro, a validação do outro, e essa coisa do ego, né? E ela fica mais ligada, que nem todo mundo que tá do lado dela apoia as ideias dela também, né? Porque o cinco é entender esse conflito mental que existe dentro de você, que você leva pros outros também. Tem coisas que a gente tem que resolver quieta, calada, muda e surda. Eu sou boca de sacola. Xoxa, capenga, manca, anêmica, entendeu? Então, aí o que que acontece? Não, aí beleza. Aí a Ludmilla fala: chega, é isso aí, eu vou mudar. Agora eu vou mudar de vida. Chega, entendeu? Chega, chega, chega. Aí ela vai viver um seis de espadas. Ela vai começar a mudar a mentalidade dela. Ela vai buscar aprender melhor as coisas, entender como ela vai fazer. Só que nisso existe muita coisa dentro da Ludmilla, né? O seis de espadas fala de uma longa viagem para uma mudança mental. Uma mudança até física. Às vezes ela vai precisar se afastar da família dela. Às vezes ela vai precisar se afastar das pessoas que não apoiam ela, né? E aí vem o sete de espadas, é onde ela começa a ser mais esperta, mais malandra, entendeu? Porque, né, é isso, ela começa a ativar a malandragem dela e ficar mais ligada. Deixa eu ver nos comentários. Mas eu tô chocada, não é tiragem mais do que tá me definindo. É só uma história, mas já tá sendo uma leitura. Vocês estão entendendo como o tarô ressoa na nossa vida? Eu tô contando uma história e ela tá se identificando com a história. E eu tô contando de uma maneira bem lúdica, entende? Então, assim, o sete de espadas, ela começa a ficar mais malandra, mas ela ainda meio que cai numas armadilhas do ego dela, achar que ela é mais esperta que os outros, que daí ela quer, entendeu? Aí, mas eu acho que eu vou arrumar, acho que eu vou aprender tarô de graça no YouTube. Acho que eu vou aprender, acho que eu vou confiar na minha intuição e na minha mediunidade pra ler tarô. E seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu, isso aí é treva, gente. Isso aí vai dar cagada, com certeza. Aí vira aquelas charlatã vidente falando merda na internet, que fica fazendo previsão horrorosa, né? Só de desgraça na vida dos outros, que não ajuda ninguém pra nada, né? Porque a pessoa que faz isso não coopera com o bem de ninguém também, né? Então, aqui a gente tá numa decisão ética, né? E aí ela vai o quê? Pro oito de espada. Ai, nada deu certo mesmo. Que se lasque. Agora eu vou ficar aqui me achando que eu sou o cocô do cachorro que foi esquecido na praia, entendeu? Eu sou a roupa do mendigo que não lava há um ano, né? Então, ela começa a ter uma crise de autossabotagem muito grande. Ela não consegue ver, né? O oito de espadas, ele fala da autolimitação. Ele fala também do momento onde você precisa se movimentar mentalmente, mudar as concepções que você tem e se soltar das coisas que você mesmo criou ao longo das batalhas mentais que você foi tendo, né?
E aí, o que que acontece? Se ela não sabe lidar com o 8, ela vai pro 9 e ela entra em depressão, ela fica com ansiedade, ela não dorme, entendeu? É depressão, ansiedade, bipolaridade, todas as doenças mentais, psiquiátricas. É daqui pro CAPS, entendeu? A Ludmilla vai daqui para o CAPS, entendeu? Daí é babado, amor. Daí não tem o que fazer mesmo, né? Aí o que acontece? Tá, chega. Nossa senhora, que caos. Aí ela chega no consenso da situação. Tá, deu, chega. Eu vou dar um jeito de aprender tarô. Aí ela encerra o ciclo. 10 de espadas. Ela põe um fim no sofrimento, ela muda o pensamento dela. Ela já amadureceu, ela já entendeu e acabou-se, entendeu? E aí vem o luto também, né? Porque 10 de espadas não é um fim mental leve, né? E aí depois a gente vem a carta das cortes, né? A carta da corte aqui no tarô, que é o pajem de espadas, o cavaleiro de espadas, a rainha de espadas e o rei de espadas. Aí vamos dizer que a Letícia, ela é o valete de espadas. Então ela tá ali, jovenzinha, agora eu vou fazer. Agora eu já passei o pão que o diabo amassou. Só que ela começa um dia. Aí um dia ela assiste as aulas da Arcana, ou no outro dia ela lê um livro, ela lê 2 páginas, dorme, tira 2 cartas, fica confusa, quer jogar no chat GPT. Daí a professora quer socar a cara dela que ela tá enfiando tudo no chat GPT, entendeu? E aí o chat GPT não vai ensinar ela a tirar tarô, porque ninguém aprende a tirar tarô no chat GPT, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona. E aí ela fica nessa inconstância, né? E o valete de espadas, ele é imaturo. Aí ela sai falando ainda: "Ah, eu tiro tarô, tá, gente? Quer tirar um tarozinho comigo? Eu tiro tarô." A pessoa tira do chat GPT, mas eu tiro tarô, né? Inclusive, eu vi um absurdo na rede social lá do Threads de uma taróloga que ela atende, gente, e ela faz tiragens cobrando pelo chat GPT. Vocês acreditam? A Gi vai ter que sair. Ai, que pena, Gi. Que pena. Então tá bom. Tá com Deus. É, E aí ela faz a tiragem com o chat GPT e ela manda o áudio pra pessoa. Ela manda pro chat com o chat GPT. Ela não estuda, ela não sabe tirar o tarô. Entende? Então aqui, aí o que que acontece? Mas daí tá, ela tá amadurecendo. Aí ela vai pro Cavaleiro de Espadas. Não, agora eu vou fazer, agora foi. Aí desbloqueia, começa a fazer, já tá mais inteligente, já tá mais capaz, ela já sai atropelando, já sabe fazer, já sabe tirar, e dedo no cu e gritaria, Cavaleiro de Espadas é. E ela fala: "Eu sou a melhor, eu não tenho mais nada que aprender, eu já li tudo, eu já estudei." Meu Deus, aí ela vira aquela pessoa de copo cheio, né? Vamos dizer que ela tá com essa garrafa cheia. A pessoa de copo cheio não cabe mais nada, não cabe mais nada, entendeu? Então, como é que você vai botar mais água num copo que tá cheio? Não tem como, né? Então, aqui, depois que ela vence um pouco o ego dela, ela vai pra Rainha de Espadas, onde ela se torna estratégica, inteligente, onde ela domina as percepções ali da mente, né? E aí, Rei de Espadas que domina total ali a mente, né? A rainha, inclusive, dentro da comunidade das deusas, até acho que a Dani tá na comunidade, ela pode assistir, inclusive, essa aula. A gente tem uma aula que é as 5 feridas emocionais, e eu fiz um estudo onde eu acoplo, né, todas as 5 feridas emocionais em cada rainha do tarô. Então, cada rainha tem uma ferida emocional. Por exemplo, a ferida da rainha de espadas é a ferida de traição e injustiça. É onde a gente trabalha esses traumas dessas 2 feridas. Inclusive, é um estudo bem profundo, onde a gente consegue ir mais fundo dentro do arquétipo da rainha. Porque cada rainha traz uma personalidade de uma mulher, né? Então, a rainha de espadas, por exemplo, é aquela mulher mais masculina, mais fria, mais rígida, mais controladora, né? Aquela mulher que atrai mesmo um homem muito imaturo, mais menino, tipo valete de espadas, valete de copas. Então a gente percebe a dinâmica também, sistêmica até, né? Dentro aqui das cartas. Inclusive, eu constelo com o tarô. Eu não preciso necessariamente catar um boneco para constelar. Eu abro o tarô e eu já constelo com o tarô, né? Inclusive, o método tarô sistêmico está nascendo, gente. Está nascendo, é que eu tenho que escrever, tenho que tirar tudo que tá dentro de mim e parir, né? E aí dar uma trabalheira, escrever um livro que só Deus sabe o que eu passo. Então, ó.
Depois a gente veio o quê? Pro pau. Vocês gostam de pau, né? Vocês falam sério, vocês tudo gostam de pau, né? Então, ó, aqui a gente vai falar de coisa boa, de pau. Então, ó, a gente vai começar aqui no As de Paus. Tem um meme no TikTok que é assim, que a menina fala assim: Amiga, pergunta pro tarô se eu sou safada. Daí ela tira e sai As de Paus. É sim, amiga. Então, ó, As de Paus, tá? O As de Paus, ele abre, né, a mesma coisa que os outros naipes, trazendo aí movimento, fogo, energia, criatividade, né? Só que assim, é como se eu pegasse esse isqueiro e fizesse assim, ó. É só isso aqui. Só esse, né? Se não focar esse fogo, ele se esvai, acaba e não tem mais energia, né? Então, o asa, ele é assim, essa criatividade, esse movimento. Depois, a gente vai para o dois de paus. O dois de paus, ele traz essa dualidade, onde eu, ok, eu tive uma ideia, eu tô criando algo, eu coloquei fogo, eu coloquei energia e direção nisso. Eu tenho o mundo nas mãos, ó, ele com o mundo nas mãos, né? Então eu tenho algo, né? Ele tá de costa aqui para algo que ele já tem. Mas para eu ir pro novo e querer mais, eu preciso dar as costas para uma coisa que eu achei que era grande, mas era pequena e eu preciso ir além. E aqui fala também desse impasse, dessa dúvida, dessa incerteza, né? E aí a gente vem pro três de paus, que é quando você começa, peraí, agora eu fui além, eu começo a ver as coisas além. É um movimento mais de futuro. Então vamos dizer que a Luana, ela começou com uma ideia, ela tinha ali um movimento no fogo dela, né? E aí ela ficou ainda na dúvida se ela ia botar pra frente essa ideia. E aí ela trouxe pro o três de paus, ela já começou a ver a ideia. É como se, tipo assim, dá o passo que Deus dá o chão. Esse é o movimento do as de paus em diante. Dá o passo que Deus vai dar o chão, querida. É isso, confia. Confia que vai dar bom. É o que eu fiz na minha transição de carreira. Meti o louco mesmo, né? Eu lembro que eu atendia estética e gradualmente, tipo assim, eu não mandava mais mensagem para as clientes fazer manutenção, voltar. E eu focava em vender tarô, em criar conteúdo de tarô. E assim, eu lembro em 3 meses eu já tava vivendo disso. Eu já tava tendo um salário de tarô, eu já tava tirando meus 2, 3 mil reais com tarô, pelo menos. Que hoje, hoje eu já acho pouco, né? Mas na época era muito pra mim, porque, né, enfim, tava começando na vida, eu tinha 20 anos, né, gente? Então, ganhar 2, 3 mil reais, nossa senhora, eu tô rica. Pra uma pessoa que ganhava pouquíssimo na estética, né? Então, é isso, né? Então, na estética, o máximo que eu tirei, eu lembro que foi tipo 2.500 no mês, trabalhando horrores, horrores, com massagem, com cílios, com dedo no cu e gritaria. Aqui o três de paus ele começa a mostrar mais o caminho, né? E depois, vamos dizer que a lua, agora eu vou curtir um pouco, né? O 4 aqui, o 4 de paus, ele é um 4 de celebração. Então é um 4 que você celebra as suas conquistas, essa jornada que você fez do 1 ao 4. Então o 4 ele vai falar de casamento, ele vai falar de celebrações, de festas, de momentos muito legais. Mas aí vem o 5, né? Porque se eu vou pro mundo, vou celebrar, vem os conflitos, né? Com as pessoas, com aquilo que eu me expus a fazer, né? Com a exposição. Então, o 5 de paus pode falar de um conflito interno, um conflito externo. Então, ele traz mais essa dinâmica de desafio. O 5 sempre vai trazer um desafio maior. O 4 e o 5. O 4 ele fala porque o 4 de paus negativo, ele fala de zona de conforto, uma pessoa que está na zona de conforto, né? É, que não quer se movimentar, enfim. E aí, a gente tem aqui o 6 de paus. Eu amo o 6 de paus, adoro. Ele fala de vitória, né? A pessoa tá em cima do cavalo, tem um monte de gente celebrando, vendo ela com essa guirlanda aqui. Então, essa é a carta da viralização, do sucesso, da pessoa que fica famosa, sabe? A pessoa que, estoura na vida, assim, que todo mundo fica, meu Deus, que maravilhosa.
Inclusive atrai muito olhar, né? Tipo, é uma carta que em algumas questões sai ela com o diabo e o sete de espadas, por exemplo, às vezes pode indicar uma inveja mesmo, né? Alguém ali te olhando, desejando ser você. Depois a gente vem o sete de paus. O sete de paus, ele fala justamente desse confronto, né? De, peraí, eu vou confrontar, eu quero mais, né? Eu preciso me desafiar. Então vem a rivalidade, os desafios, né? Esse impulso de querer mais. E aí vem o oito de paus, trazendo justamente essa movimentação, essa mudança, esse, esse movimento, né? Essa aceleração. Então é uma carta que traz, que precisa movimentar aquilo que estava ficando da mesma forma. Depois a gente vem o nove de paus. O nove de paus, ele já fala no lugar de, peraí que eu acho que eu vou manter as coisas como estão aqui, eu tô muito cansada, tô morta, exausta, pelo amor de Deus. Porque pau é movimento, né, gente? Fogo é muito movimento. Então chega no nove de paus e no 10 de paus você tá esgotada de tanta energia e tanta coisa que você movimentou e fez. Então, só que o nove de paus, ele é um cansaço mais da alma também, e é aquele cansaço que limita. Não é aquele igual o 10 de pau, você tá cansada, tá exausto, você só precisa realmente de uma férias, que você só tá quase num burnout, entendeu? Mas se você tirar uns dias e descansar, você volta pro normal, porque é o 10, é o último, entendeu? Então você volta pro as de paus rapidinho. Agora o 9 não, ele tá meio preso ali, né? Ele tá num processo que eu preciso encerrar, mas eu tô cansado, mas eu não consigo parar também, né? Então traz esse movimento. E aí a gente tem o valete de paus. Gente, esse aqui é fofoqueiro, viu? O valete de paus, geralmente, ele indica também, né, uma pessoa bem criativa, bem impulsiva, toda essa energia de fogo, como todos têm aqui. Mas ele é um mensageiro, então ele vai trazer essa movimentação das mensagens, das trocas também. O pajem de paus, ele é muito existe muito homem, assim, aquele homem que chega super intenso na sua vida. Que faz mil planos, mil viagens, mil coisas. Aquele bem sagitariano amor de carnaval, assim, né? Que, meu Deus, é aquele amor que você vai embora no avião chorando, né? É um momento de desabafo, mas é isso. Estou contando histórias empíricas, meninas, para vocês entenderem o que é verídico, entendeu? E aí a gente tem o Cavaleiro de Paus, tá? O Cavaleiro de Paus já é esse cavaleiro mais rápido. Eu senti verdade. Sim, era um desabafo. Então tem o Cavaleiro de Paus, que é aquele cara, né? Meu Deus, safado, sexo delicioso, mas assim, você vai ver uma vez, nunca mais. É a carta da piranhagem, né? Então, assim, mas também fala de mudanças, de viagens, de movimentações, né? É uma carta bem rápida também. E aí a gente tem a Rainha de Paus, que eu amo, eu sou la Reina de Pau. Então, a Rainha de Paus, ela é Áries, Sagitário, Leão, né? Signo de fogo. E ela é líder, ela é determinada, ela é focada, ela é impulsiva, ela é controladora, ela é líder, mandona, né? Então, ela tem uma energia muito forte, de uma mulher muito, tipo assim, magnética, muito sensual, muito bonita. E depois a gente tem o rei de paus, que aí é o cara, é o empreendedor, é o líder nato que pega o dinheiro e multiplica, e é uma coisa louca que esse homem, ele é esse homem fogo, movimento, líder de movimento, é tipo assim, pensem num grande empresário, o cara faz muito dinheiro e é muito inteligente, é muito inovador. É o rei de paus, entendeu? E é esse cara que. Só que assim, pra relacionamento, ele tem um ego que você tem que ter uma santa paciência, tá? Pro ego desse homem. Porque é só Deus na causa mesmo, tá? Então vamos lá, minhas senhoras. Agora a gente vai para o módulo 3, ok? Primeira coisa que eu quero quebrar com vocês aqui, antes da gente ir para o módulo 3, tá? Eu quero um feedback. O que vocês acharam dos arcanos menores? Deu para entender um pouco, assim, do que tá acontecendo nos arcanos menores? Muito interessante.
Cada carta fala conosco, exatamente. Sem nem mesmo falar. Muito bem. Deixa eu abrir o chat. Perfeito. É bom esse feedback, qualquer dúvida que vocês tiverem também. Então, vamos lá. Continuando a nossa aula no módulo 3. Primeira coisa que eu quero quebrar com vocês é os mitos, né? Ah, e só pessoas que têm dom podem ler tarô. O caralho, que eu bato a teta na mesa que eu tenho uma raiva disso, entendeu? Se fosse só dom, então eu não tinha começado nunca, porque eu não tinha o dom de ler tarô, entendeu? Não tinha, menor condição, entendeu? Então, o tarô, ele é estudo, assim como qualquer outra cartomancia, o baralho cigano, né? Então, você precisa ter meramente ali um bom estudo. Não é dom. E eu trouxe na outra aula a diferença do que é a mediunidade, o que é o dom, né? Que as pessoas falam que é a mediunidade, a intuição, os caramba. Primeiro que mediunidade e intuição é diferente. Sensibilidade também é outra coisa. São três coisas totalmente distintas, né? A intuição é uma coisa do teu ser, do teu sentir também. Sensibilidade é um apuramento no teu, nos teus, é, nos teus cinco sentidos, né? Então, o tocar, né? Os cinco sentidos físicos do corpo. A mediunidade é quando você tá dando passagem a um espírito, tem um espírito envolvido, né? E aí, nesse caso, a gente não cobra, né, amores? Porque mediunidade é uma coisa e não cobra. Então, para vocês entenderem a diferença. Então, por isso que a intuição, sim, você desenvolve, lapida e melhora. A leitura de campo, né, com o tarô. Então, às vezes, antes de eu olhar a carta, eu já estou falando o que a carta está falando, porque a minha intuição e a minha leitura de campo da cliente, da consulente, tá muito apurada, entende? Já tá muito lapidada. Então, várias vezes, antes de eu tirar a carta, eu falo, ah, tal, tal, tal coisa, eu falo pra ela. Aí eu tiro a carta, o tarô, ó, falou a mesma coisa, entendeu? Então, isso é uma intuição e uma lapidação, uma leitura de campo mesmo, tá? Então, é diferente de um processo mediúnico. Então, a mediunidade, por exemplo, ela precisa ter um espírito para dar uma passagem, né? Então, existe vários tipos, inclusive, de mediunidade. Então, só para vocês entenderem. Tarô é adivinhação. O tarô vai além de adivinhação, né? Então, ele foi popularizado muito como divinação, mas não é o foco, né? Ele é para trazer mais a energia do teu campo vibracional, direcionamentos, não só como, o que vai, eu quero saber. Assim, gente, eu não atendo. A pessoa chega assim, eu quero saber o que vai acontecer no meu futuro. Eu falei, então eu não sou a taróloga pra você, sinto muito. Talvez eu não seja a taróloga ideal para a sua vida, porque eu não vou atender uma pessoa assim, né? Eu trago uma consciência, óbvio, pra esse ser, né, abençoado, que olha, por que que você quer saber o futuro? Eu sempre pergunto, por que que tu quer saber o futuro se tu não vive nem o presente? Oi, criatura, que eu vou te dar um soco, entendeu? A gente, cada um tem a mentora e a taróloga que merece. E eu sou ariana, né? Então, olha. Então, e o tarô atrai energias ruins, eu preciso me ancorar. Assim, eu acredito que sim. O que que acontece? Quando você trabalha, isso em qualquer trabalho, tá? Você pode trabalhar no caixa do mercado, vendendo bombom, qualquer coisa, você vai doar energia. Então, sim, você precisa também cuidar do seu corpo, cuidar da sua energia, fazer processos energéticos também, para você receber também esse prana, essa energia, né? Ir para a natureza, se reconectar, fazer um reiki, uma energia com uma terapeuta, entendeu? Então, você também precisa receber isso. Porque você tá doando energia. Então eu tô aqui, eu tô doando energia para caralho pra vocês, entende? Então é isso. E tarô é coisa do demônio. Primeiro que o demônio nem existe da nossa concepção esotérica e inclusive da minha visão espiritual mesmo, né? Então o demônio ele é uma criação da igreja cristã e não a nossa, né? Então a gente já começa por aí. Mas é do demônio. Então, é que o demônio nem existe na minha concepção. Aí tu tá pegando o teu demônio e enfiando em mim que eu nem sei quem é esse demônio, entendeu? Então daí tu já traz essa explicação pra pessoa, ela já dá uma quietada no cu dela, né? Porque não pode comprar o próprio tarô. Claro que sim. Na verdade, se você for trabalhar com o próprio deck,
Eu não recomendo você utilizar, se você for trabalhar, tá? Se usar pra você, assim, também não recomendo muito, mas assim, se for usar só pra você, tudo bem, tá? Não tem problema. Mas se você for trabalhar, não trabalhe com decks que você ganhou, tá? Por quê? Porque você precisa colocar o dinheiro, o teu investimento, né? Então, tipo, todos os meus decks, todos eu comprei. Eu tenho dois, mas não são de tarô e de trabalho. Eles são oráculos de conselho, não são de trabalho, que eu ganhei. O resto, tudo eu comprei. Então, você vai lá e vai pagar o seu pixinho, vai comprar o seu baralho, vai investir o seu dinheiro, que é isso que vai te trazer um retorno se você quer trabalhar, com certeza. Mas também se você quer trazer um investimento para você. Gente, enxerguem o dinheiro como um investimento. Tudo que você dá o Pix ali vai voltar para você muito mais abundante, tá? Só pode ler quando está com boa energia. Então, aqui a gente tem uma aba muito grande, né? Claro que se você tiver muito mal, tipo, por exemplo, eu tava bem com uma TPM desgraçada. Com uma TPM desgraçada que dia que foi? Nessa semana, e aí a minha lua desceu e eu tinha uma deusa pra atender na quarta-feira de manhã. Eu não lembro quem era, não sei nem se ela tá aqui, tá? Inclusive. E eu não tava bem fisicamente. Eu não ia dar o meu melhor no atendimento, não seria justo com ela, né? Então eu falei pra ela, olha, eu pedi pra Morgana, inclusive, falei pra Morgana, que é minha assistente, falei, olha, fala com ela e explica a situação. Se quiser, até eu mesmo posso falar com ela. Que realmente não vai dar, né? Não tem como. Esses dias a gente, né, tem que se acolher, né? Na real, eu não sabia que a minha lua, ela tava meio desregulada e eu não sabia que ela ia descer. Geralmente eu acompanho certinho. E na semana que ela desce, geralmente eu não marco nada muito louco assim pra fazer. Eu fico mais recolhida. Então é importante você entender também como você tá, porque se você vai dar um atendimento, você precisa estar bem. Se você trabalha com isso, doente não trata doente. É uma coisa que eu sempre digo: doente não trata doente. Então você precisa estar bem, né? Minimamente bem, para você conseguir também. E isso não é só o tarô, mas se você trabalhasse com outra coisa também, você não ia estar 100% apta também a fazer, né? Então é a mesma regra em geral, assim, né? As cartas mentem. Não, as cartas não mentem. Quem erra é a taróloga. Eu sempre digo isso, né? Ó, as cartas não erra. Quem erra é a taróloga. Sempre. A interpretação, quem erra é a taróloga. Por isso, quem tá começando precisa de método. Precisa ter uma estrutura de atendimento para não se perder e ficar tirando 600 bilhões de carta e ficar bem louca na cabeça, né? Então, como praticar tarô para iniciantes, né? Então, a primeira coisa, deuses, vocês vão fazer um feijão com arroz, tá? Então, se você é iniciante, você está começando, se você não fez ainda nenhum curso, que eu recomendo, claro, para dar uma aprofundada, estudar mais, mas o que eu recomendo é você tirar uma carta no seu dia e intencionar. Então, por exemplo, eu tirei o 8 de ouros pro meu dia de hoje. Então, o que que eu vou aprender com essa carta hoje? Se essa carta ela vai vibrar no meu dia inteiro, significa que eu preciso estudar, que eu preciso trabalhar mais, que eu preciso me dedicar aos meus projetos. Agora, se eu tirei, sei lá, a lua pro meu dia, pô, eu preciso ficar mais introspectiva. Preciso olhar para as minhas emoções, me acolher, olhar para o meu caos interno, entendeu? Então você vai começar. Eu comecei assim, eu tirava uma carta por dia. Às vezes eu postava no Instagram a carta, falava sobre o que que era a carta, uma interpretação para as pessoas, porque eu já queria criar conteúdo sobre isso. No começo eu comecei assim, despretensiosamente, depois eu já comecei a criar, né? E aí, isso é o feijão com arroz, tá? É o básico. Por quê? Qual é a maior dificuldade? Vocês ficam muito, a maioria das alunas ficam muito refém do repertório alheio. Então, assim, eu trago um puta repertório na minha formação. Então, assim, é 40, 50 minutos por arcano. É um estudo extremamente profundo. Só que, assim, eu sempre digo assim: você vai ter uma base ali, que é a base do tarô. Mas o tarô, ele precisa ser explorado dentro de você. Você precisa tatuar esse arcano dentro de você e entender qual é a marca que ele deixa na tua vida. Porque a lua, pra mim, Fran, ela é a ancestralidade. Ela representa muito o feminino, as mulheres, o meu útero, todas essas questões. Não só, ai,
a intuição. Ai, tem alguma coisa escondida. Não, entendeu? Então aqui, o que que é isso que eu falei? É repertório interno. E isso você aprende conforme você vai utilizando e materializando ele no seu dia a dia, né? Então, qual é o outro segredo de você conseguir fazer uma boa tiragem, uma boa interpretação? Aprender a fazer pergunta pro tarô, né? Então, o tarô você precisa saber perguntar. Se você não sabe perguntar, você não vai saber interpretar. É assim, é batata. Porque essa coisa de, ai, esses dias eu vi um vídeo de uma cartomante. Ai, cartomante que é cartomante, abre e vai tirando e seja o que Deus quiser. Eu concordo em partes que sim, tem dias que eu tiro assim, aleatoriamente, eu vou montando, sem perguntar, só pra ver. Mas, gente, essa técnica, ela é uma tiragem mais avançada que você vai tirar só pra ver e sentir mesmo. É uma leitura mais intuitiva mesmo. E eu faço muito isso, mas eu tenho muita experiência. Eu trabalho há muitos anos com isso. No começo não era assim. No começo eu usava método e até hoje eu uso. Eu uso cruz de celta, eu uso tiragem de três, entendeu? Que são algumas. Templo de Afrodite, que são técnicas bem, tipo, conhecidas, assim, de tiragens, né? Inclusive, a gente tem na formação um pack de tiragens que tem mais de 50 tiragens lá, sei lá, quase 50 tiragens lá. Tiragens que já me fizeram ganhar muito dinheiro, inclusive, né? Fizeram vender horrores já. Então, aqui a gente aprende a perguntar. Essa é uma grande sacada, né? E isso é a intenção, isso é magia, gente. O que que é a magia? É a intenção que você coloca sobre aquilo que você faz, né? Então, aqui, gente, a gente tem a tiragem simples de três cartas. Isso aqui é o outro, é o feijão com arroz e ovo, tá? Então, o feijão com arroz é uma carta que a gente já vai uma coisa mais gourmet, feijão, arroz e ovo, tá? Então, a primeira carta, por exemplo, ela é a carta do presente passado. Então, ela vai trazer uma coisa que aconteceu no passado ou que tá vibrando mais forte na energia da pessoa. Tu pode direcionar, inclusive. Tarô, eu quero que você me traga, ó, por exemplo, eu vou fazer uma tiragem aqui com vocês, tá? Tarô, eu quero que você me traga o momento presente. Quem quer que eu faça uma tiragem? Levanta a mão. Alguém quer que eu tire na energia da pessoa? Senão eu vou inventar alguém aqui. Vamos ver. A Ludmilla falou primeiro. Então vamos lá. Então vamos lá. Ludmilla. Tarô, eu vou direcionar para o momento presente da Ludmilla, tá? Então, momento presente da Ludmilla. Valete de paus. Tá? Então, o que que tá acontecendo no momento presente da Ludmilla? Né? O momento presente da Ludmilla, ela tá com muita energia, ela tá pra frentex, né? Valete de paus é aquela pessoa que tá empolgada com as coisas, que tá numa vibração de muito movimento, de muita ideia, de muito fogo, né? De muita comunicação. Ela fala até pelos cotovelos, né? Então, ela traz essa energia pro momento dela. Só que o que acontece? É igual isso aqui, ó. Que eu peguei o isqueiro pra vocês. Acende e apaga. Começa e não termina. Faz e para no meio do caminho. Tem fogo, mas não direciona. O fogo, se eu botar fogo dentro de um quarto e eu fechar o quarto, ele apaga. O fogo apaga, por quê? Por exemplo, acaba o oxigênio. Porque o fogo ele precisa de oxigênio para continuar. Tá certo isso que eu tô explicando, né? Na minha cabeça é isso, né? Porque eu lembrei dos filmes mesmo. Né? O fogo ele precisa de oxigênio para continuar queimando. Senão ele para de queimar. E o que que é o oxigênio na vida da Ludmilla? É a direção, é o conhecimento, entende? Então vamos lá, vamos entender qual é o obstáculo na vida da Ludmilla no momento. Vai ter mais tiragens, tá? Fiquem tranquilos. Qual vai ser o obstáculo na vida da Ludmilla no momento? Cinco de copas. Ô, bichinha que tá triste, não?
Tá olhando pra onde, minha filha? Tá olhando pras coisas que já passaram no passado. Lembra que a gente já falou do cinco de copas? Pessoa frustrada, pessoa que tá muito triste, ela olha muito pro passado, fica se lamentando, fica muito presa ali. E é por isso que a energia dela se esvai. Qual é o resultado ou a direção que o tarô vai trazer, né? Qual o direcionamento que ele vai trazer na última carta? A lua, olha que loucura! Olhar para as próprias emoções, se acolher, olhar para o feminino, para a ancestralidade, mas também reconhecer as oscilações emocionais. É preciso aprender a lidar com a própria ciclicidade de ser mulher. Porque o que acontece? Talvez eu estou querendo andar no ritmo que não é o meu ritmo. É o ritmo de outra pessoa. Vamos abrir aqui o chat para ver o que tá falando. Verdade, exatamente, arrasou, amei. Entenderam? Foram três cartas, ó. Deixa eu botar pra cá. Então, foi a primeira, o presente passado, a do meio, o obstáculo, e o terceiro, a lua. Eu trouxe uma leitura bem, assim, mais direta, tá? Pra não estender e não adentrar tanto o campo dela aqui, né? Mas, assim, essas três cartas, eu gravaria um áudio de 15 minutos com elas, entende? Mas o que que é isso que eu tenho? Repertório. Repertório se adquire com conhecimento, prática e desenvolvimento pessoal da taróloga. Porque a taróloga é que ela faz terapia, amore. Ela faz terapia, ela estuda, ela é viciada em estudar, entendeu? E ela se trabalha também, porque não tem como. Eu não tem como, né? Como é que eu vou levar vocês aonde eu não fui? Daí não tem como, né? Aí a gente entra na impostora. Então, essa é uma tiragem simples para você tirar sobre uma situação, sobre uma pessoa. Você pode perguntar também. Ah, o que essa pessoa sente por mim? Ai, devo fazer tal coisa. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Então você pode direcionar também, tá? E aí aqui, ó, a gente tem uma outra tiragem que ela é bem basicute também, tá? Que é uma tiragem, deixa eu tomar água porque, Deus, minha boca seca, menina. Então a gente tem uma outra tiragem que são quatro cartas, tá? Que é o contexto da situação, que é o momento presente. Então vamos lá. Qual que foi a segunda pessoa que falou que queria uma leitura? Foi a Luana, né? Foi a Luana. Então vamos lá. Vamos lá, Luana. Já botei, ela tava na fila. Vamos lá, a Luana, então. Luana Almeida. Vamos lá, a gente vai tirar as quatro cartas aqui, que a primeira é o contexto da situação no momento presente, o que vai acontecer nas próximas 4 semanas, qual o obstáculo, melhora e fluidez e o resultado a longo prazo. Detalhe, tá, gente? Eu não estou direcionando um tema, eu só tô abrindo o que o tarot tá falando. Eu gosto muito disso, mas quando você começa, tá? Quando vocês começam, vocês direcionam mais, né? Então, por exemplo, eu vou tirar agora nessa estrutura aqui para a vida amorosa da Luana, por exemplo. Eu posso direcionar o tema. Eu gosto também de direcionar o tema, é muito bom, é ótimo. Para quem tá começando é bom, né? Mas você pode também trazer essa energia geral, porque essas tiragens gerais aqui, onde você deixa o tarô falar, permite que você treine mais e aprenda mais, né? Sobre o tarô acontecendo. Porque antigamente eu ficava, tipo, eu pedia muito contexto pra pessoa no começo. Ai, fulana, tá, mas o que que tá acontecendo pra mim tirar as cartas do tarô? Ah, se a pessoa tivesse que falar tudo que tá acontecendo, ela não ia vir tirar tarô, entendeu? Eu ainda falo pras meninas, ó, a única coisa que você vai me falar é o nome do teu namorado. Se tu tiver namorado, se tu não tiver ninguém, você fica quietinha e só vai ouvir e vai falar quando eu mandar, dentro da consulta. Quem faz consulta comigo sabe que é assim. É quando eu mando, você fala. Senão, a Dani, eu falei, não, é que agora você vai ficar em silêncio um pouquinho e você vai me ouvir e vai respirar. A Dani levou um cala-boca na sessão dela. Cala-boca não, mas dá uma seguradinha só no barulho mental pra gente poder entender o que que tá acontecendo, né? Porque
A pessoa falando euforicamente também te deixa maluca, você perde o feeling, a conexão. Então, e às vezes a pessoa tá falando, eu tô sentindo o que tá acontecendo e ai, eu vou perguntar. Entendeu? Então é isso, vamos lá. É a Luana. Vamos lá. O contexto da situação. Momento presente da Luana. Sete de espadas. Eita lasqueira. O que vai acontecer nas próximas 4 semanas? A morte. Saiu, pulou um rei de ouros aqui junto, ó. A morte com o rei de ouros. Hum, hum. Haverá obstáculo, melhora, fluidez. Como que vai estar essa energia? 10 de paus. E o resultado. As de ouros, glória a Deus, hein, senhora? Porque ela tá no Vale das Sombras, a Poppy. As de copas do fundo. Eu gosto de usar o fundo do deck também, tá? As de copas no fundo do deck. Então vamos lá, mas eu não vou ler muito ali o fundo do deck, que é uma outra técnica que eu utilizo, que eu já tô automaticamente usando, que faz parte do meu rolê aqui. Mas ó, a primeira carta que a gente tirou pro momento da Luana é o sete de espadas. O que que pode estar acontecendo, tá, gente? A Luana pode estar passando por alguma situação onde as coisas não estão muito claras. Tem algum, sabe, tem caroço nesse angu? Tem alguma coisa que ela não tá vendo que ela vai precisar lidar aí, inclusive, né? As coisas vão cair por terra. Inclusive, tem uma figura masculina aqui, né? Pode ser um parceiro, pode ser alguma pessoa ligada a ela, até relacionada a trabalho, às vezes, não sei, né? Mas tem um homem aqui conectado a ela. Então, aqui fala de encerramento de ciclo aí nas próximas semanas, mudanças, coisas vindo à tona, porque a morte ela traz também o esclarecimento de muita coisa. Mas o que eu vejo aqui é que ela precisa ficar mais ligada, né? É como se o tarô pedisse mais atenção para ela porque eu vejo uma situação que vai exigir muita energia dela. 10 de paus é o quê? Desgastante. É uma situação que é cansativa. Eu vejo ela muito cansada nesse processo, né? Mas que todo fim traz um novo começo, né? O As de Ouros depois. Ela realmente conseguindo vencer essa situação, passar por essa crise. Porque o que eu vejo, por mais que saia uma carta de espadas, de paus, a morte, ela traz uma morte emocional aqui também. Mas também pode me trazer uma morte, uma mudança, né, na matéria, né? Uma mudança no estado dela relacionado à matéria, ao financeiro, né? Algo também desse tipo, assim. Mas as coisas vão melhorar, viu, dona Luana? Aqui, ó. As de ouros com as de copas. Acredita, tenha fé, minha senhora. Toda crise, eu sempre falo, toda crise é um convite para uma mudança. Então, vocês entenderam? Eu tirei 4 cartas, cada uma carta eu direcionei. O que que acontece com muita taróloga, tá? Elas tiram muitas cartas. Nossa senhora, elas tiram assim, ó, 600 cartas. E aí, eu tenho que interpretar agora tudo isso para uma pergunta. Então, tipo assim, ó, economize carta, mulher. Nossa, eu também tirava muita carta quando eu comecei. Eu tirava, 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 tirava. Depois eu falava, meu Deus, agora eu não tô entendendo nada aqui que tá aqui na mesa, né? Então, assim, é importante a gente centrar também, né? Então, vamos lá. É... Passar o slide aqui. Então, como eu disse para vocês, tá? O segredo de uma boa interpretação é sim a pergunta, né? A pergunta eu tenho mania de tirar 9 e às vezes mais 3 de conselho, Carol. Não, assim, se você consegue interpretar, a quantidade de carta, ela não é um problema, tá? Mas se você consegue interpretar, se tudo foi muito direcionado, se você conseguiu perguntar, não tem problema. Porque o que que eu faço muito? Eu faço tiragem de 3 3, ou seja, eu pergunto, ai, qual é o sentimento dele? Tirei 3 cartas.
Qual não sei o quê? Quatro cartas, três cartas, três cartas, três cartas. Eu gosto de perguntar de três em três. É bom. Então, é momento presente, obstáculo, futuro, três cartas, entendeu? Mas pra quem tá começando, essas tiragens que eu passei, elas são mais simples. Por exemplo, dentro da formação da Arcana, tem tiragens muito mais complexas, desde o maio do feijão com arroz a um salmão assado, entendeu? Uma coisa mais não é um caviar, entendeu? De tiragem. Então tem todo um processo de tiragens, né? Então tem vários tipos. E para quem tá começando é muito bom usar os modelos, porque ajuda demais, porque você se perde muito na pergunta e no que você direcionou, né? Então aqui, ó, eu botei, ó, exemplo. Eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Aí aqui eu botei algumas perguntas que você pode fazer para essa viagem. Qual é a energia da viagem que envolve a viagem? Quais os preparos e cuidados eu preciso ter, né? Para o que que eu preciso fazer antes de ir? Que oportunidade e desafio pode surgir nisso, nessa viagem? O que essa viagem vai me ensinar sobre mim? Quais as emoções ou pessoas eu vou ter a oportunidade de curar ou reencontrar? Sei lá, aqui é mais uma coisa tipo assim. Como que eu vou estar nas minhas relações nessa viagem, né? Existe algo que precisa ser deixado para trás antes de ir? Como me conectar energeticamente com o fluxo da viagem, né? E qual é a mensagem de tarô sobre a viagem? Então, aqui, ó, exemplo, isso aqui é um dos modelos que eu tenho lá na Arcana. Na Arcana, a gente tem um pack do Notion com todas as tiragens possíveis e aí vem tudo prontinho as perguntas, né? Inclusive, se você é taróloga, já vem prontinho para você trabalhar, né? Deixa eu ver o da Carol, o que que ela mandou. Eu gosto bastante dessa tiragem tradicional. Elas ajudam demais da conta, principalmente pra gente tirar pra gente mesmo, que na minha opinião é o mais complicado. Porque a gente tem mania de querer influenciar e distorcer até. Aí tem que fingir. Exatamente, tem que fingir que tá lendo pra outra pessoa, né? Então, assim, por muito tempo eu era Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu não tirava pra mim. Até que eu, tipo assim, cara, pouca vergonha, né? Até uns anos pra cá eu comecei realmente a desenvolver essa conexão com o tarô. Porque, cara, como é que você quer ler pro outro se não lê pra você? Não existe isso, entendeu? Você tem que se conectar também com o tarô, né? Então, eu lembro que quando eu comecei pra mim. Aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não conseguia mais tirar pra mim. Olha que loucura. Aí eu dava pro outro, mas não dava pra mim. Não, primeiro eu, né? Então aí você vai encontrando também uma maneira, exemplo, eu não me conecto como muita gente se conecta. Cada um tem o seu jeito de se conectar com o tarô. O tarô ele também tem essa arte, né? Então, dentro das tuas práticas, das tuas conexões, você vai encontrar a sua forma de se conectar com o tarô, né? De tirar as tuas cartas. Por exemplo, cara, o tarô pra mim, ele não quando eu quero meditar, eu vou, sei lá, vou botar uma música, vou tomar um cacau, eu vou usar o meu oráculo da deusa, que é o oráculo que eu escrevi. Eu vou usar um oráculo assim mais, ai, mais xalaléu, né, que não é um tarô. Agora, quando eu quero uma direção, quero ler o campo, quero trabalho, é o tarô que eu vou usar, entendeu? Então, cada pessoa tem a sua forma de conexão. Tenho dificuldade quando eu tiro pra mim e sai cartas não tão boas de início como saiu agora. Fico pensando que abri errado, sabe? É o que eu digo. O tarólogo não erra. Quer dizer, as cartas não erram, o tarólogo erra, né? Então, e eu já fiz isso, gente, de ver uma carta e eu, nem vou, ah lá, nem vou ler. Aquele meme, né? Ah lá, nem vou ler. Aí peguei, embaralhei, fechei e fingi que nada aconteceu. Depois aconteceu exatamente aquela carta. Eu fiquei, que desgraça. Tentei fugir, mas não teve pra onde, né? Então, a gente sabota, com certeza, porque o tarô, ele vem pra quebrar o nosso ego. Quem tira tarô, quem quer fazer tarô, tem que entender uma coisa, tá? O tarô não veio pra te agradar. Alecrim dourado do cu refinado. Entendeu? O tarô não veio pra te agradar. O tarô, ele é uma quebra de ego. Ele vem mostrar o que tá no teu inconsciente, no teu campo vibracional, que você não quer acessar, né? Então, e é pra isso, inclusive, assim, que eu criei a formação arcana, né? Na verdade, já fazia. Quando eu comecei a dar aula, acho que tem até uma deusa aqui, acho que é a Jéssica. Vou ver se ela tá aqui, a Jéssica Douch. Eu não sei falar o sobrenome dela, porque é o sobrenome em outra língua, é chique, né? Mas ela foi minha aluna do meu antigo curso, que a arcana não é mais aquele mesmo curso de antes. Às vezes pago o tarô e fico ali do lado até me dar coragem. Pego o tarô, entendi.
Não, a gente tem que entender que encarar o tarô é encarar a realidade, né? É realmente é, olhar para o que tem que ser olhado, é o que eu falo. Quando eu comecei a ser tarólogo, isso é um ponto, tá, gente? Se você é muito boazinha e você quer ser amada, quer agradar as pessoas e você vai ser taróloga, você vai se lascar. Porque não dá pra querer. Eu não posso querer que a Dani, que tá lá na comunidade, que vai ficar um ano comigo levando esporro, me ame. Porque ela tem hora que ela vai me odiar, que eu vou tascar o pau na cara dela, entendeu? Que vai ter hora que eu vou ter que falar umas coisas que ela não vai tá chinelada, entendeu? Então não tem como. E aí, então, se você quer ser uma boa terapeuta, uma boa taróloga, você não pode querer agradar as suas consulentes. Quantas vezes aconteceu de eu, ai, acho que eu não vou falar porque ela vai ficar triste comigo. E eu ficava segurando, com medo de falar pras pessoas as coisas. Isso lá no começo. Ah, agora não tô nem aí, falo mesmo, entendeu? Pagou, vai ter que ouvir. Não gostou? Paciência, né? Porque esse lugar de agradar, ele é um lugar muito pesado, né? E aí você cai o teu rendimento como profissional, né? Então, e aí você tem que parar de também querer, porque assim, quando eu não quero falar a verdade ali, o babado pro outro, é porque eu também não gostaria de ouvir o que o outro tá recebendo. Então, quer dizer que eu tô em ressonância com o outro. Porque deixa eu falar pra vocês, quantas vezes eu fui fazer um atendimento exatamente o que eu falei pra pessoa servia pra mim? É o que mais acontece. Então, todas as pessoas que você vai atrair atendendo, elas vão ser parecidas com você, elas vão lembrar suas dores e coisas muito específicas suas também. Gratidão, gratidão, Grazi. Que pena, eu vou apresentar agora a formação para vocês. Não dá para aguentar mais um pouco aí, mulher. Eu quero apresentar para vocês a formação da Arcana para vocês conhecerem o novo modelo, principalmente para quem já foi minha aluna, para vocês conhecerem como está, né, a interface da Arcana, que é a minha formação de completa, né, do iniciante ao avançado. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês. Só quem está aqui que vai saber do babado, hein? Ó, então a Arcana, gente, ela é uma formação, deixa eu olhar o chat aqui. Ai, meu Deus, a Luana, aguenta 4 minutos, meu céu tá descarregando, tô chegando em casa. Se cair, vou voltar. Tá. Então, enquanto a Luana vai chegando em casa, que 4 minutos é rapidinho, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero saber se alguém aqui já é taróloga, já tem o seu tarô. E aí, me contem. Vamos papear um pouco aqui. Vocês podem abrir o microfone de vocês. Se alguém já comprou o seu tarô, que aí a gente vai tirando dúvidas enquanto a Lu vai chegando para a gente poder apresentar a formação para ela. Peraí, deixa eu olhar o chat. Filho. Eu tenho tarô, mas só tiro pra mim. Muito bem, Letícia. Só tira pra ela. Todas compraram o tarô? Todas têm tarô? Então tão quietinhas, vamos ver aqui. Peraí, eu tenho alguns em casa, mas na verdade era do meu marido, mas eu que uso. Tiro pra mim e pra amigos. Que legal, Carol. Do marido, gente. Que babado é esse? Que loucura! Eu ainda não sou, mas tenho um tarô das bruxas. Ah, sim, eu tenho esse. Maravilhoso. Não entendia nada, mas agora sei que tem que comprar outro. Ah, isso mesmo. Comprar Rider, tá, gente? A Dani ainda não comprou. Vai comprar, né, Dani? Luana, joguei bastante, parei há 3 anos e resolvi voltar. Me sabotei muito quando jogava. Vou comprar pra tirar pra mim e até pro peixinho aqui em casa. Como assim o peixinho? Tirar pro peixe? Tirar tarô pro peixe? Não entendi. Luana, eu sou taróloga, tive períodos que precisei parar de atender. Estou na fase de marketing. Muito bem. Maravilhoso, Lu. Sou agraciada aqui em casa. Ai, meu Deus. Nós dois gostamos de místico, mas confesso que uso mais o baralho cigano. Estou tentando pegar firme.
Ah, sim, são processos, né? Eu digo assim, tá, gente? Quem começa a estudar tarô chegou em casa, então vamos começar já. Mas assim, concluindo, tá? Quem começa a estudar tarô, quem estuda tarô mesmo, aprende qualquer oráculo, sério, sem mentira, qualquer oráculo, com muito mais facilidade. Porque o tarô ele te dá uma bagagem de linguagem muito grande, que você. Então, quando eu peguei o baralho cigano pra estudar, rapidinho eu já comecei a ler. Não tive tanta dificuldade, sabe? Porque o tarô, ele realmente ele é mais complexo, mas que o baralho cigano, mas ele é muito mais profundo, tanto quanto, mas bem mais profundo que o baralho cigano. E ele também te prepara mesmo essa linguagem simbólica. Certo, minhas senhoras? Então a Lu tá em casa, ela já deve estar pendurada no carregador. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a formação da Arcana. Inédito, tá, gente? Eu nunca apresentei pra ninguém essa formação. É o meu bebê, meu xodó. Eu dei ano passado ela, eu abri essa formação, por isso que ela é uma formação gravada, ela foi feita ao vivo, inclusive. E ela foi feita só pra três deusas, tá? Ano passado eu abri pra três consulentes minhas que queriam. E aí eu fiz, né, essa abertura de turma e ficou um curso sensacional, assim, muito, muito profundo, bem diferente do primeiro curso que eu gravei, que foi muito mais raso, né? Então, vamos lá. Então, essa formação é uma formação gravada, tá, gente? Do zero ao avançado, para você lapidar a tua intuição, aprender. Esse curso ele não é só para quem quer trabalhar, tá? Mas também para quem quer fazer o uso pessoal, porque o tarô vai muito além do que só trabalhar com ele. Você pode utilizar ele na sua vida como hobby para você mesmo. É uma forma de você se autoconhecer e se conectar, né? Então, essa formação é para quem realmente quer se conectar consigo mesmo através dessa ferramenta, quer utilizar como autoconhecimento, mas também quer transformar numa carreira próspera, amores. Que deixa eu contar um segredo aqui pra vocês que talvez algumas ainda não perceberam, mas tarô dá dinheiro para caralho. Ah, vá. Muito dinheiro, entendeu? Dá pra ter uma carreira próspera, crescer muito, ainda mais com a internet que a gente tem hoje, né? Então, aqui traz essa renda, né? Esse crescimento financeiro também. Mas também fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que você gosta de estudar, uma coisa que você gosta de integrar na tua vida também, tá? Então, aqui tem os módulos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. O módulo um, vocês vão ter uma introdução, história do tarô, simbologia, ocultismo, bases do tarô e estrutura do tarô, que é as conexões do tarô e as dinâmicas dele. Então, lembra que eu falei, ai, tal carta conecta com tal carta. Então, no módulo um vocês vão ter uma introdução babado. No módulo 2 vocês vão ter os arcanos maiores. Então, ali vocês vão. É 12 horas de aula, né? Então, assim, são. Acho que. Tem aula de 2 horas. Eu sei que dá no total 12 horas de aula. E aí vocês vão ter ali do começo, dos 22 arcanos mesmo maiores. Depois, no módulo 3 vocês vão ter os arcanos menores, os naipes, as cartas da corte, os significados em todas as dimensões, tá, gente? Todas as cartas vocês vão ter significado no amor, no dinheiro, no trabalho, no autoconhecimento e no espiritual também. Então, vocês vão entender como cada arcano funciona numa área da vida e como interpretar também, tá? E no módulo 4 vocês vão conhecer meu método de tiragem e também os métodos tradicionais. Então, aqui é uma aula de tiragens e métodos com práticas e modelos de treino para vocês irem treinando e catalogando também as práticas, né? Tem o módulo 5, terminei o curso e agora, né? Isso é mais para quem quer trabalhar, inclusive, né? Quero começar a trabalhar com tarô, mas e agora? Como é que eu começo a trabalhar com tarô, né? E aqui a gente tem um marketing de iniciante para tarólogas. Eu tenho um bônus muito babado aqui, tá? Ó, eu tenho uma IA, mas não é o chat GPT Respira, entendeu? Eu não tô dizendo que vocês vão usar o chat GPT para estudar. Calma aí. Ó, para estudar não, para atender. Eu criei uma IA, o nome dela é Arcana, e ela praticamente ela tem todo o conteúdo do curso. Eu coloquei todo o material do curso nela, então ela sabe tudo que tem no curso. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar para ela, Arcana, eu quero saber essa carta nesse significado, nesse contexto que tem na aula X. Nem precisa botar aula, que ela já vai saber o que que é. Então, ela vai ajudar você a estudar. Você recebe o link de acesso dela e ela é treinada por mim. Ela é como se fosse.
eu, entendeu? Então ela sabe tudo que eu sei. Então ali você vai receber tudo que você precisa ali pra estudar, né? Você vai receber também um curso completo de baralho cigano comigo de bônus, tá? Eu tenho um curso de baralho cigano maravilhoso, divinatório, bem cartomante mesmo. Bem, tipo assim, eu sei o que vai acontecer amanhã, babado. Eu tenho também uma apostila e a aula bônus taróloga da Sky. Essa apostila é uma apostila que ensina você a fazer R$ 10.000 com tarô. Então, é um passo a passo de como você iniciar o seu negócio e começar a faturar e ganhar dinheiro com tarô, tá? Eu tenho também um pack de Notion com narrativas de stories. Então, esse é um modelos de stories para você escrever e vender através dos stories no Instagram também, né? Caso você queira vender, né? E tenho acesso a um ano nesse curso de formação. Então, um ano de acesso. Eu não acredito muito nessa coisa do vitalício, tá, gente? Para esse tipo de produto aqui, formação, vitalício, você não vai assistir nunca, amor. Sabe por quê? Ah, tá sempre lá, entendeu? Eu sei que as alunas do ano passado, elas ficaram bem doidas, que venceu um ano, e aí elas pegaram e renovaram, por quê? Ai, não, não posso ficar sem, não deu tempo de assistir tudo que eu tinha que assistir. Entendeu? Então, essa coisa do vitalício, em partes, eu não sou muito a favor, porque eu acho que quando a gente não tem uma data, a gente deixa pra depois, a gente não faz o que tem que fazer, né? Então, aqui a gente tem o pack do Notion de tiragens que eu falei pra vocês, que é um pack bem completo, com várias tiragens também. E aqui de bônus, vocês também têm um hot seat ao vivo comigo. Depois de vocês assistirem as aulas, vocês podem marcar, a gente marca, né, o grupo de alunos, para fazer esse hot seat, que é perguntas, né, tirar dúvidas comigo ao vivo, falar as dificuldades que vocês estão tendo, trazer novos olhares, novas percepções depois da formação, depois que você assistiu às aulas também, ok? Então, aqui, ó, tem alguns depoimentos do meu curso. Inclusive, esse depoimento aqui do meio é um depoimento muito lindo. Eu tenho uma aluna que ela fez o curso comigo e ela era prostituta, ela era garota de programa, inclusive. E ela tava, assim, extremamente perdida, tipo assim, a Deus dará mesmo. E ela conheceu o meu trabalho, ela conheceu uma amiga e aí depois conheceu o meu trabalho e ela fez o meu curso e ela nunca mais, depois que fez o curso, e começou a tirar, se prostituiu. Nunca mais. Então, hoje ela vive 100% dos baralhos, do tarô. Então, olha a transformação na vida da pessoa, onde ela faz uma formação e ela, tipo, simplesmente não é mais garota de programa. Isso é muito profundo mesmo. Ela foi aluna até do meu antigo curso, né, do meu outro curso também. E foi bem bonito, assim, a transformação. Até eu falei pra ela, cara, sempre que eu vejo o teu feedback, eu me emociono, assim, porque é muito, muito profundo mesmo. E aqui a gente tem um relato da Jéssica também, que até trouxe que tem muito curso, gente, que grava aula de arcano maior, que é 4, 5 minutos. Até o meu antigo curso ele era assim, né? Era 5, 6 minutos eu falando de arcano maior. Então hoje eu trago uma profundidade muito maior. Eu acho que eu acessei muito mais a minha missão, tá? Que eu sou o número 7. O 7 é profundo mesmo, né, no conhecimento. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante de ressaltar. Então, aqui tem uma outra aluna também que tá amando as aulas. Então, aqui tem alguns feedbacks. Aqui é os feedbacks do material de marketing, tá? Aqui é um pouco da minha viralização, aqui é a viralização das alunas. Então, dos formatos de conteúdo que dão certos, né? Então, a gente vai ancorando isso, ok? E assim, deuses, hoje, tá? Se eu fosse cobrar tudo que vocês vão receber, né? A formação com os módulos completos, com a IA, com o baralho cigano, com as apostilas, com o pack, com o hot seat, tudo isso daria, tipo, facilmente ali os seus 6.700, porque, gente, 6.700, você vivendo com o tarô, você paga rapidinho, né? Mas enfim. Então, como a gente tá aí na pré-Black Friday, eu decidi abrir aqui no grupo só para as meninas que estão no mini curso, um valor especial, tá? Para quem quer entrar na formação, para quem quer aprender comigo, quer estudar, quer
mergulhar e quer também aprender a fazer dinheiro, né? Eu sei que tem tarólogas aqui que querem trabalhar o marketing, a parte do marketing também. Então aqui a gente tem conteúdo também de marketing. Então, hoje, tá? A formação ela tá 888. Número 8, né? Que é o número da prosperidade. Então, hoje a formação, gente, isso aqui é uma loucura, é um surto coletivo meu, entendeu? A minha formação em si, ela vale os 6 mil, mas geralmente eu cobro de 2 a 3 mil reais uma formação comigo. E ela tá 888, vocês vão ter acesso a ela. Você pode fazer em 12 vezes no cartão ou Pix. E se você fechar agora, dentro dessa videochamada aqui agora, nesse momento, você ganha uma sessão de tarô comigo, sistêmica e completa aí, que a gente vai exorcizar você. Só a minha sessão é 500 reais, tá? Então, tá de graça, amore. E aí, quem que vai entrar na formação dessa vez? Quero saber quem vai entrar neste momento. Quero ver. Ai, cadê o chat? Eu vou abrir o chat aqui. Mostra o módulos de volta. Sim, deixa eu mostrar os módulos aqui para ler. Ó, tem o módulo 1 de introdução à simbologia, ocultismo, base do tarô, estrutura do tarô, né? Tem arcanos maiores em todos os planos, arcanos menores, tiragens. Aqui é um módulo de estrutura de carreira, né? Terminei o curso e agora o que que eu faço? Socorro Deus. E eu tenho o marketing iniciante para tarólogas também. Deixa eu abrir o chat aqui. Então, esse é os módulos. Aí tem os bônus, tem uma IA também. Esse limite de crédito, esse crédito, ele é recorrente ou limite total do cartão em 12 vezes? Limite total do cartão em 12 vezes, tá? Ele não é recorrente. Ó, aí aqui é o bônus, eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, vem até o curso de baralho cigano, você não vai aprender só tarô, né? E se você faz baralho cigano, inclusive, eu recomendo, porque ele é bem babado, assim, detalhadamente, assim. Ó, vou dar. Ó, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá? Vou dar um minutinho. Um minutinho, 60 segundos aqui. Porque a vida passa nos nossos olhos durante 60 segundos. Vou dar 60 segundos para deixar essa oferta aqui na mesa, tá? Ó, você vai ganhar uma sessão comigo. Sem limite de cartão. Calma, materializa esse limite aí que ele vai aparecer. Ai, ai. Certo, minhas senhoras? Então, vou dar um minutinho aqui. Deixa eu tirar aqui, interromper o compartilhamento. Então, fica o convite. Quem não sentiu de entrar agora, infelizmente, não vai ter a sessão comigo. Já podia ganhar ali um alinhamento, né? Acabei com o meu e do meu agiota Mori. É que a Dani entrou na comunidade, né, Dani, esse mês. Então, já foi-se, né, o limite. A Dani, eu preciso de um cartão só pra Fran. Um cartão só pra comprar da Fran. Adoro. Mas é isso, minhas senhoras. Deixa eu pausar a gravação.